Salve, salve pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Danilo aqui da Advance Contabilidade aqui com mais um episódio do nosso Advance Cast aqui. E hoje eu estou muito feliz. Eu estou com uma pessoa aqui muito especial aqui, uma pessoa que já até me ajudou bastante também, né? A doutora Sônia aqui, a advogada aqui, né? Doutora Sônia, por favor, se apresente aqui para o nosso público aqui. Antes de tudo isso, a minha filha ela sempre faz uma coisa, tipo assim, ela tenta me lembrar, mas é difícil, cara. Curta aqui, né? Compartilha. Tapa no dedão, né? Isso aqui é um mesmo. podcast que a gente ajuda empreendedores. Então, o objetivo desse podcast aqui é trazer aqui empreendedores de verdade, que estão aí no dia a dia, aí na luta, na batalha, né? Para mostrar as dificuldades e como superou essas dificuldades. A ideia é essa. A ideia é um podcast bacana, leve, onde você vai aprender muito, onde tem muitos insights, né? Eu estou recebendo muito... Poxa, toda semana alguém me pergunta, quando é que vai ser um novo episódio? Gente, sai sempre na quinta-feira, tá? É quinta-feira que saem os episódios, né? A gente sobe ele quinta-feira, né? E... tiver alguma dúvida, escreve aí, chama aí que a gente responde, tá bom? Mas como estava dizendo aqui, doutora Sônia Carolina... Doutora Sônia, só que atravessando, eu conheci ela na faculdade de Direito, né? Quem não sabe, eu sou contador e sou advogado. Não fala o ano, não, pra ninguém fazer a conta. Mas você sabia que eu não falo porque eu esqueço, cara? Eu nunca lembro o dia que eu me formei em Direito, cara. 2010. 2010, eu acho que é 2012, sabia? Eu sempre pensei nisso. Não, porque a gente pegou a nossa carteira em 2012. Não, você pegou antes de mim. Peguei em 2012. Eu passei no exame de 2011, mas aí a carteira mesmo, a solenidade foi em 2012. Então, aí a data da carteira fica 2012, né? Aí então... o pessoal fala assim, nossa, mas você terminou em 2010, só pegou em 2012? Mas a culpa não foi minha, a culpa é do calendário da OAB, que faz um exame de ordem muito perto do fim do ano, e aí joga a entrega de carteirinha pro próximo ano. Então, a culpa é da OAB? A culpa é da OAB, não foi minha, não. Eu estudei direitinho, fiz tudo certinho, passei, mas a OAB que demorou para me entregar a carteira. Culpa da OAB? É. Então, esse pessoal que trabalha na OAB, cara, esses advogados que estão na OAB... Não, eu já falei lá, o calendário de provas precisa ser melhor pensado, né? Então tá bom. Mas nessa época, foi bem naquela época que a prova da OAB passou de 100 questões e diminuíram as questões, aí teve um problema ali no calendário, e acabou que a segunda prova foi bem depois da metade do ano, e a terceira prova que foi que a gente fez... Eu me lembro disso, realmente. Né? Foi lá no final. Às vezes a OAB tem algum problema desse mesmo, né? Que puxa uma prova para lá, puxa para cá... Porque são coisas que a gente não consegue contornar, né? Às vezes, como foi a mudança de prova, até passar, até entender as novas regras na época, a gente que estava estudando para a prova na época, a gente ficou, mas e agora? Vai cobrar o quê? Tirou 20 questões, mas tirou 20 questões da onde? De qual assunto, de qual matéria? Reduziu a prova, mas reduziu para quê? Né? Não vai mais cobrar aqueles textão, mas vai colocar só a lei seca? Então, na época, eu lembro que teve muito disso, e aí acabou que até os cursinhos também se atrasaram na programação. Coisas que acontecem, né? Mas a gente está adiantando um assunto, né? Bom, quem é a doutora Sônia, de onde ela vem, onde vive, como se reproduz, o que come, o que dorme, como dorme, cara? Me conte um pouquinho da sua vida. Onde vive, seu habitat. Vamos lá. Bom, eu sou advogada, me formei com o doutor Danilo, que também é contador, em 2010. Tive aí... Até hoje advogo, não parei de advogar desde então. Na verdade, eu já advogava antes, né? Eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, e aí eu entrei ali como estagiária, mas aos poucos a gente que é um pouco mais ousada e que realmente quer aprender, a gente vai ali se destacando, então eu comecei a advogar com 3, 4 meses de escritório, eu já atendia clientes, então não é que eu advogava, eu já prestava ali uma assessoria jurídica, né, que não pode advogar sem carteira da OAB. Então, quando eu me formei na faculdade, o escritório me contratou, fiquei ali um tempo. Não gostei mais de trabalhar para os outros. Tenho aí uma personalidade um tanto quanto diferenciada. Eu acho que isso que me faz ser empreendedora hoje. Eu não me encaixei dentro desse cenário, né, de trabalhar para outra pessoa. Foi quando o doutor Danilo me convidou para abrirmos o nosso escritório, a nossa sociedade. Verdade. Na semana que eu estava muito enraizada, eu lembro, né? E aí o doutor Danilo me ligou. E a gente sentou, no dia seguinte, nosso escritório já estava aqui feito, a gente já estava fazendo de alteração contratual. E comecei a advogar. De fato, para mim, comecei ali a empreender. Mas sem entender muito o que era empreender, né? Eu costumo muito falar hoje em dia que a faculdade, ela não forma o advogado, ela forma o bacharel em direito. E na faculdade, pelo menos no nosso tempo, lá em 2005 a 2010, não se falava sobre empreendedorismo. Você saía ali da faculdade com a cabeça de que eu preciso fazer uma inicial,
preciso saber fazer uma contestação, preciso saber atender o cliente, não é nem saber atender o cliente, mas saber o que o cliente a me falar, qual é a ação que ele quer, o que ele deseja, o recurso que eu preciso manejar. E você sai dali e fala assim, preciso fazer uma boa peça. E quando a gente sabe fazer uma boa peça, a gente sabe todo o processo ali, de civil, trabalhista. O que não nos contam na faculdade é que a gente vem aprender aqui fora. Cara, ninguém ensina isso pra gente, não. Ninguém ensina isso pra gente. É impressionante, né? A gente mesmo como contador, teve até um podcast que eu fiz acho que foi com a Jade, não, foi com a Amanda. A gente falando sobre isso, né? A Amanda também é contadora, né? E a gente acha que na contabilidade, quando a gente vai formar, né? A gente estudou economia, administração, direito, contabilidade, a gente estuda um pouco de cada área. Eu sou muito bom. E na hora que você começa a aprender, cara, é zero. A gente não tem nenhuma faculdade hoje forma um empreendedor. Tá? E aí vem toda uma dificuldade. E aí vem tal eu não gosto muito desse nome, não, mas crenças limitantes, né? Não dá para empreender, é um profissional autônomo. O advogado, o que eu sinto muito do advogado, também como do contador, é que é muito material intelectual. E aí, como é que você faz isso então, né? Mas você formou, estagiou, e aí você foi para o empreendedorismo, e aí você teve toda essa dificuldade. Até eu entender que eu estava ali, que eu precisava me gerar valor, né? Que eu precisava gerar valor sobre mim, sobre a pessoa, e não sobre a minha petição. Petição, se você jogar no Google, tá lá. Obviamente que o advogado, quando senta, ele coloca todo o seu conhecimento, todo o seu saber. Mas a petição por si só não faz o advogado. Então, realmente começou aí a minha jornada. E até então eu não me via como empreendedora. Eu comecei a ter essa visão de empreendedorismo, que eu precisava, na verdade, me qualificar como empreendedora, quando eu comecei a me envolver dentro da OAB. Ano passado eu concorri às eleições. Hoje estou como vice-presidente da subseção do Núcleo Bandeirante, Canangolante Parkway. E nesse meio, com outros advogados, com outras personalidades políticas que permeiam, né, a OAB, é que eu fui começar a perceber que não bastava só eu saber fazer uma bela de uma petição. Eu precisava também me vender como advogada, me fazer presente como advogada. E isso é algo que realmente a faculdade não ensina, é algo que eu tenho aprendido ainda, como você mesmo falou, ninguém sabe empreender, e eu precisei me qualificar nisso. Então, o que eu vejo dentro do empreendedorismo hoje, dentro da advocacia, é que a faculdade ela faz o bacharel. Mas o advogado, de fato, ele é formado pela OAB, através dos cursos, através do networking que acontece ali dentro, que é fortíssimo quando você realmente começa a permear ali as comissões, as diretorias, a seccional e as subseções, é quando você começa a entender que não basta fazer uma boa petição. Você precisa também ser conhecido e também se gerar valor. Eu costumo muito falar para os novos advogados que você dificilmente encontrará alguém dentro de um boteco, dentro de um bar, dentro de um restaurante, com a mão na cabeça, falando assim, nossa, estou com uma causa aqui trabalhista, mas eu não tenho nenhum advogado para indicar. Você facilmente encontra isso dentro da OAB, dentro de uma subseção. Dentro de um local onde tem outros advogados. Hoje em dia, cada advogado se especializa em um ramo. Então, automaticamente, as parcerias surgem. A partir do momento que chega um cliente para um advogado que ele não é da área dele, ele automaticamente indica. Porque isso também é uma captação de cliente, porque amanhã esse mesmo cliente pode precisar de algo na sua área. E ele já vai ter um vínculo com você através dessa parceria com esse outro advogado. Então, entender isso é que começou a me mostrar que, de fato, a advocacia é o empreendedorismo quando você quer fazê-la de maneira autônoma. Ou quando você quer abrir o seu escritório junto com uma sociedade. Que foi que a gente não conseguiu compreender lá no começo, né? Como a gente estava falando, um dos nossos erros é que a gente pensou assim, não, nós temos uma vasta cartela de clientes, mas não é o cliente que procura o advogado. Engraçado, eu tenho visto que é o advogado que indica o cliente para outro advogado. Então, a gente cometeu esse erro e é algo que eu acho que se a gente começasse hoje a nossa sociedade com a cabeça e a maturidade que a gente tem, a gente teria feito muito diferente.
talvez esse podcast aqui já teria sido criado há uns 2, 3 anos atrás. A gente já teria tido já uma cabeça mais madura em relação a isso. E passar isso para o jovem advogado é muito difícil, porque eu me vejo neles. Quando a gente vai lá entregar a carteira, a gente fala assim, gente, se envolvam com a OAB, vão para as subseções, vem para a seccional, se você é da seccional, procure um jovem advogado junto com você, não para fazer sociedade, mas para fazer parceria. Às vezes você vai achar um cliente muito grande, mas com outro advogado, também jovem advogado, um advogado mais experiente, você vai conseguir fazer a captação daquele cliente. Você fala isso, e foi me falado isso quando eu peguei minha carteira da OAB. Inclusive o Délio, o atual presidente da OAB, ele estava ali, mas assim, eu acho que na sua carteira eu estava presente. Ele foi lá a data, o dia. Ele, eu era presidente da comissão do jovem advogado, então era minha função estar lá. Eu falei, Délio, se eu te vi, eu não sei, que eu tava chorando nesse dia. Eu tava chorando, mas chorando de felicidade. Eu falei, não, de desespero. Porque ali é um limbo, né? Você sai de algo que você quer para algo que você tem e você fala, e agora? E é justamente isso que acontece, e agora? E a gente fala muito, eu quando vou nas entregas eu falo muito, gente, procure a OAB, procure a sua subseção, procure a sua seccional, tem engajamento. Entra numa comissão, mas não entre por entrar, entre para participar, para ouvir, ser ouvido. Entrou numa comissão, acha que aquele assunto ali que inicialmente chamou atenção, não está mais chamando atenção, muda de comissão, isso é possível. Mas não saia daqui de dentro. Toda subseção tem comissões ou não? Tem, toda subseção tem comissões. A quantidade é que vai variar, porque cada subseção ela olha a sua região e vê dali os assuntos que aquela subseção precisa ajudar aquela comunidade. Então, você vai ter, lá na nossa subseção mesmo, no Núcleo Bandeirante Canangolante Parkway, a gente tem a comissão de animais, porque há um grande número de animais abandonados lá nas nossas ruas. Então, nós temos a comissão, porque essa comissão ela ajuda a pensar em possibilidades para a nossa comunidade. Nós temos também lá, vou falar aqui, que eu vou puxar a sardinha para a minha subseção. Nós temos lá também a comissão, que eu estou até aqui com a doutora Pamela. Acabei de falar ali que é importantíssimo a gente estar cercado de pessoas importantes, então eu faço questão de andar com a minha amiga, a doutora Pamela. Ela é a nossa presidente da Comissão de Direito Extrajudicial. E, recentemente, eu acho que não tem 2 meses, tem, Pamela? 2, 3 meses, em agosto, a gente conseguiu colocar como regra aqui nos nossos cartórios a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial quando se tem menores, desde que já haja a guarda e a pensão já determinada. O que antigamente não podia. Às vezes você quer se divorciar, tá ali com tudo emperrado, e aí não pode porque tem menor. É só menor ou qualquer incapaz? Só menor qualquer rapaz. Qualquer incapaz. Aí, tá vendo? Atualização. Qualquer incapaz. Então, assim, é algo que a nossa comissão viu na nossa região, porque nós estamos aí no cartório do Núcleo Bandeirante, que é um cartório que recebe uma grande demanda. Vimos essa situação, fizemos lá toda a formulação, a doutora Pamela, junto com a comissão dela de Direito Extrajudicial, pensou em toda a solução no que poderia acontecer, fez a proposta e ela foi totalmente aceita. Então, hoje, se há essa possibilidade, é porque uma subseção viu uma necessidade e agiu para que aquela necessidade fosse sanada. Então, o trabalho da subseção é esse. Muitas vezes o advogado foca só na seccional. Pois é isso que eu estava aqui pensando. A gente acaba focando na principal, né? E às vezes eu vou te falar, não querendo falar mal da OAB ou de qualquer, né, longe disso, né? Mas tem panelas, né, cara? Então, para você conseguir entrar numa panela é difícil. E eu acho que a subseção, ela sendo menor, fica mais fácil do advogado que está iniciando, ele não iniciar de repente lá pelo BI principal. Mas pegar uma subseção menor, onde você consegue ter mais contato, e eu acho que é mais fácil você começar ali sua vida ali dentro. É o que a gente fala muito também, porque infelizmente acontece, né? Seccional, vou para seccional, eu quero a minha OAB vinculada à seccional. Às vezes a pessoa mora super longe da seccional, mora, sei lá, Taguatinga, Ceilândia, que tem ótimas subseções. Não, quero estar na seccional. Por quê? Porque eu quero estar. E qual é a problemática de, às vezes, você não estar dentro da sua subseção, que é onde você mora? Porque você vai ter problemáticas daquela região e você vai querer levar aquela demanda para a seccional. Que às vezes não é a demanda da seccional. Não vai adiantar. É justamente essa. A partir do momento que o Núcleo Bandeirante, a comissão do Núcleo Bandeirante viu uma necessidade ali do Núcleo Bandeirante que poderia, obviamente, ele acabar agraciando toda a advocacia do Distrito Federal, a gente fez o projeto.
E às vezes o jovem advogado ele não tem essa visão. Acha que precisa ir para a seccional, estar na seccional. E não. As subseções, elas são tão valiosas quanto a seccional. Elas têm um trabalho tão importante como a seccional. A diferença é que a seccional vai agir na região da seccional. Mas isso não é divulgado, né, doutora Sônia? Pois é. É uma crítica que é feita dentro da OAB é que realmente a parte de comunicação da OAB, até a gestão passada, que foi a gestão do Délio, ela foi muito falha. Não adianta você fazer e você não divulgar. Tanto que é que a nossa subseção tem uma diretora de comunicação. Porque a gente viu que a seccional errou nisso e a gente não queria errar também. Uhum. Você sentava com o Délio, ele, a gente fez isso para a Jovem Advocacia, a gente fez isso na penitenciária, a gente conseguiu o primeiro token de graça para o jovem advogado, mas é algo que não se fala. Então, automaticamente, ninguém sabe o que o mundo quer. Então, tanto que nessa gestão, a seccional também tem uma diretora de comunicação, que é a Raquel, né? A doutora Raquel, que tem feito um excelente trabalho. Ela, periodicamente, ela faz vídeos falando o que a OAB fez, o que a OAB conquistou, o que a OAB está fazendo, o direito, o que não aconteceu. A própria Caixa de Assistência, ela tem tido uma visualização melhor. Antigamente, você ia, comprava, às vezes, em alguma loja, algum parceiro da Caixa, pagava o valor completo, depois de meses você ficava sabendo que você poderia ter tido desconto. Isso eu uso para farmácia. Não, na Vivara tem, inclusive usei essa semana. É bom saber. Vivara, Steakbull, vamos ver os lugares que Nativa, churrascaria. Então, assim... Eu tive na Steakbull semana passada, cara. Paguei preço cheio. Não acredito. Eu não sabia disso. Foi um absurdo, né? Tem que me atualizar. Mas se você olhar o Instagram hoje da Caixa, ele está totalmente repaginado. Ele tem lá todas as... Eles fazem, hoje em dia, até os vídeos, as parcerias que são feitas, eles fazem os vídeos promocionais, colocam. O site da Caixa hoje está até passando por uma reformulação, para ele se tornar mais intuitivo, porque às vezes até a gente, na hora de entrar e procurar, a gente às vezes se perdia. E a gente falou para o Edu, que é o presidente da Caixa, Dudu, não está dando, você precisa dar uma atualizada. Porque pro advogado, às vezes, não sabe, o jovem advogado não sabe. E ainda chegar num site que você não conhece, que você não entende, que você não está ali, precisa dar uma... Né? Hoje em dia as pessoas querem tudo muito de imediato. Ele quer bater o olho no site e saber onde é que ele tem que clicar para saber onde é que tem parceria. E está sendo reformulado justamente por causa disso. Mas até as subseções também têm as suas parcerias. Então, a nossa subseção lá tem trabalhado para fazer parceria com os comerciantes locais, que o Núcleo Bandeirante de Canangolândia tem uma boa parte de comerciantes. Então, a gente também tem trabalhado para que essas parcerias também sejam divulgadas. Então, realmente, aí há uma crítica dentro da OAB que isso não era muito bem veiculado. E eu acho que esse ano, até agora, está tudo dentro dos conformes. E o que é que a OAB está fazendo? Ainda mais, vamos falar aqui do Núcleo Bandeirante, né? Para o jovem empresário, já que está falando de empresários aqui, o cara foi lá, tirou a OAB, o que é que a OAB pode oferecer para eles? Então? Pois é, inclusive o Núcleo Bandeirante, 50% da nossa advocacia é jovem advogado. Então, é impossível falar de Núcleo Bandeirante sem falar de empreendedorismo, sem falar desse jovem que está tentando empreender. Então, além de estabelecer esse engajamento através das comissões, nós temos hoje 14 comissões atuantes, a gente tem feito networking, que são encontros mensais desses jovens advogados, ora dentro da subseção, ora dentro de algum barzinho da região, ora dentro de alguma cafeteria, para justamente estimular que esse jovem advogado conheça o outro jovem advogado. Nós tivemos agora, há 2 finais de semana atrás, final de semana retrasado, a gente teve um dia com várias pessoas palestrando sobre empreendedorismo. Então, a gente falou sobre investimento, a gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre como atender um cliente, precificação, que é algo também que a gente não aprende na faculdade, a gente sai muito no escuro. Então, a gente deu uma aula lá de precificação. A gente tem tentado trazer para esse jovem advogado que justamente a faculdade não nos dá, que são essas ferramentas de empreendedorismo, e não só voltado para o jovem advogado. Também não esquecendo que tem aqueles advogados mais experientes que precisam de passar por essa reformulação. Eu, por exemplo, sou uma delas, né, que precisei passar aí por uma reformulação para entender que a advocacia em si ela é um empreendedorismo da maneira como eu quero fazer, que é solo.
Você quer ser solo mesmo? Quero ser solo. Não, e não tem problema nenhum ser solo. Não, assim, a minha sociedade com você, ela foi extremamente, como eu vou falar? Ela mudou meu jeito de pensar em muitas coisas. Eu acho que ela foi muito benéfica para nós dois. Não vejo nenhum malefício até agora. Eu acho que a gente sempre se deu super bem. Mas uma coisa que eu sempre falei, sociedade é um casamento. Ainda bem que eu casei com a pessoa certa. E a gente se separou de uma maneira muito amigável, né? Porque você está buscando outros caminhos e eu também começo a buscar outros caminhos. Achar um outro marido para empreender de uma maneira como a gente conseguiu, eu não acho que é necessário gastar essa energia hoje. Hoje eu consigo ter parcerias que me suprem. Então eu consigo, por exemplo, tô com uma alteração de regime de casamento que eu nunca fiz, não sei fazer. A doutora Pâmela tem toda a expertise. Ligo para ela e falo, doutora Pâmela, temos um caso. Passo para ela, ela consegue resolver, consegue atender o cliente dentro da expertise dela. E acaba me gerando um rendimento, pela indicação, acaba gerando rendimento para ela. E acaba formando um vínculo ali que é muito, muito parecido e muito próximo, não vou falar que é igual, de uma sociedade. Porque a partir do momento também que ela tiver algum cliente de trabalho, como ela já teve, ela vai me indicar. Então, acaba funcionando como uma sociedade, mas de uma maneira, eu acho que mais autônoma, mais desvinculada, sem a pressão mesmo de estar ali todo dia, convivendo, de estar ali sentando, pensando como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Então, assim, foi algo que eu tive uma experiência na nossa sociedade. Não me arrependo, gostei muito, me amadureceu muito. Eu acho que se hoje eu estou como co-presidente lá, ou vice-presidente, conforme for, né, que o Délio trouxe o termo co-presidente, mas para mim, vice ou co é a mesma função dentro da OAB hoje. Então, hoje eu não me vejo mais casada. Eu acho interessante essa sua visão, né? Porque eu tenho muitos clientes que são advogados. E eu acho engraçada a visão de cada um, né? Tem uns que falam assim, eu quero ter um escritório mega grande com 50 advogados embaixo, quero só ficar no network, quero não sei o quê. E o outro fala assim, não, eu quero trabalhar, quero botar a mão na massa, não quero ter um escritório grande, quero ser pequeno. E eu acho que para ambos tem pós e contras, não tem certo e errado. Né? Eu acho que muita coisa que a gente, aí eu vou até fazer uma crítica da nossa sociedade em si, talvez até do mundo, eu não sei. Né? Ainda mais hoje em dia, esses jovens, né? Eles não têm clareza do que querem. Né? Vou botar aqui, puxar aqui minha sardinha aqui. Eu, quando fiz contabilidade, eu já sabia o que eu queria. Eu falei, cara, eu vou fazer contabilidade porque eu quero ter um escritório de contabilidade. Então já estava muito claro para mim, isso me ajudou muito na minha formação, porque eu acabei a faculdade e no dia seguinte eu já estava com o escritório aberto, já, porque eu já sabia o que eu queria. Então, o que eu às vezes vejo muito é que o advogado, ou então, vamos botar qualquer empresário aqui, né? Às vezes não tem a clareza do que quer na vida. E se você não tem clareza, qualquer lugar serve. Eu vou ser advogado. Aí você senta lá e fica lá esperando. Pô, não vai adiantar, cara. Qual é o seu plano? Né? Qual é o seu propósito de vida? O que é que você quer fazer realmente? Né? Porque não adianta você também ficar esperando o mundo chegar, que o mundo não vai te chamar. Eu sempre falo o seguinte, que todo mundo, tipo assim, o tempo, para mim, é o bem mais democrático que tem no mundo, porque todo mundo tem o mesmo tempo, são 24 horas, ponto final. E por que uns se dão bem e outros não? Né? Porque às vezes você pega dois advogados que formaram da mesma faculdade, têm o mesmo tempo, e um, deslanchou e outro não. Por que isso, cara? Por que um conseguiu deslanchar e outro não, sendo que é a mesma? Eu vi uma entrevista do Neymar, há pouco tempo atrás, eu nem sou muito fã do Neymar não como pessoa, tá? Como jogador é fantástico, mas como pessoa não sou. Mas ele falou coisa interessante, ele falou o seguinte, ele falou, quando eu estava treinando lá na base, tinha gente muito mais talentosa do que eu. Muito mais. Eu não era mais talentoso. Por que eles foram? Por que eu fui para frente e eles não? Às vezes é foco. Às vezes é saber o que quer. Eu sabia o que eu queria. Né? E o talento, eu sempre falo que o talento é aquilo que você tem nato. Né? Você tem nato. Eu já nasci com aquele talento. Mas às vezes só o talento não serve. Não adianta. Se você não tiver o esforço, se você não tiver a dedicação. Então, às vezes, o cara é talentoso, mas não tem aquela dedicação, não tem aquela motivação, não tem a disciplina, e aquele que não é,
que não tem aquele talento todo, a disciplina consegue vencer o talento, a motivação consegue vencer o talento, né? A gente vê esses craques aí, vou botar pro esporte, né? Osmar Schmidt, né? Eu falava assim, o Oscar, né, Schmidt, todo mundo fala, nossa, mão santa, né? O cara acertava a cesta de 3 em tudo que é lugar, mas ele falava, cara, eu era o primeiro a entrar no treino, era o último a sair e mais arremessos por dia. É isso, né? E eu acho que às vezes falta muito isso para o empresário. Então, quando a gente vê 2 jovens saindo da faculdade que têm o mesmo tempo, cara, cada um tem 24 horas por dia, ponto final. Ninguém vai te roubar mais nem menos. Agora, o que é que você vai fazer com esse tempo? Você planejou o que você quer fazer? Você colocou sua meta? Você sabe onde é que você quer chegar? E aonde você quer chegar? Você já viu o caminho que você vai percorrer? Você sabe o que é que você tem que fazer? E aí vem a diferença. Aquele cara que quer e faz acontecer. E aquele cara que quer e não faz. Ah, eu quero, mas você vai pagar o preço? Ah, não vou pagar o preço. Porque pagar o preço dói, né, cara? Dói. Você tem que se dispor de muitas coisas, né? Eu vejo muito advogado, vamos puxar para o ramo da advocacia, cara trabalhando à noite, né, cara? Fazendo peça, petição. Aliás, eu até me lembro, antes de ser advogado, né, mas eu me lembro disso. Uma vez eu fui num escritório de advocacia, era uma causa trabalhista da minha mãe. Acho que era da minha mãe. Minha mãe tinha loja, mas eu era contador, mas não era advogado ainda. E tinha uma causa trabalhista. E eu fui no advogado para contar a causa, como é que era e tal, não sei o quê. E ele me entendeu, acho que foi de manhã. E a gente conversando, ele falou assim, não, agora de manhã eu estou te atendendo, porque à tarde eu tenho uma audiência. E eu falei, cara, como é que esse cara vive, cara? Porque de manhã tá aqui me atendendo. À tarde, ele tem audiência, então ele vai fazer minha peça à noite. Eu achei meio maluco o negócio desse, sabe? Falei, cara, e aquilo já me chamou a atenção. Eu vejo às vezes, e aí quando você fala nessa carreira solo, né, eu como empresário, né, eu falo, cara, tipo assim, eu tenho medo disso, porque eu vejo muito contador muito parecido. Fala, não, eu tenho que fazer tudo, eu vou fazer tudo, né, e tal. Pô, tudo bem, não tem problema, né? Tem aí um preço a ser pago nisso tudo, né? Mas isso, às vezes, como empresário, me causa um pouco de estranheza. Fala, cara, carreira solo é muito complicado, né? Eu aqui tenho uma sócia que é a Bruna, né? A Bruna e a Georgiana, né? E para mim foi ótimo a Bruna aparecer, assim, no meu casamento, porque, cara, tipo assim, o que eu consegui tirar de fardo de mim e ela passou, pô, pra gente foi maravilhoso, né? Mas eu vejo esses advogados falando isso, falar, eu quero fazer uma carreira solo. Pô, tá tudo bem, mas tem um preço a pagar, né? E eu não sei até que ponto também vale apenas esse preço, né? Ter uma carreira solo. A não ser que você fale, não, eu quero ter uma carreira solo, mas quero ter mais 10 funcionários que faça essa coisa para mim. Eu estava um dia desse falando, né, cara, eu vou te falar, empreendedor é tudo igual, tanto faz advogado, contador e tal, quando você tem mente de empreendedorismo, né? Ele falou assim, eu não gosto de passar nada para ninguém porque ninguém faz que nem eu, e ninguém vai fazer mesmo não, porque cada um faz da sua maneira de ponto final. E ele me falou o seguinte, ele contratava estagiário, porque era mais barato. Aí eu falo, mas pô, você está contratando estagiário para fazer trabalho de advogado? Não vai dar certo, cara. E aí ele só reforça a crença dele que não dá certo. Porque ele contrata a pessoa errada para fazer o trabalho errado. Por estagiário para estagiário, não é para advogar. Uhum. Né? Então, tipo assim, essas coisas que eu vejo que às vezes a gente cai naquela roda, né? Que é igual contador também. Contador é igualzinho. Vai contratar gente, aí contrata estagiário, cara. Eu preciso fechar um balanço. Aí contrata 10 estagiários. Cara, estagiário não fecha balanço. Aí você acumula trabalho, você acumula tudo em cima de você, e aí você fala que estagiário não presta. Mas, pô, você contratou a pessoa errada para fazer a coisa errada. E às vezes eu vejo muito empreendedor fazendo isso, inclusive também advogado também. Né? Que fala, eu vou abrir um escritório e vou contratar estagiário. Pô, mas você precisa de estagiário ou você precisa de advogado? São coisas diferentes. Advogado faz uma coisa, estagiário... mas o advogado é mais caro. Cara, mas o serviço é muito melhor. Sim, você vai conseguir tirar isso do seu ombro e vai passar para o ombro dele e ele resolve suas coisas. E aí você delega, cara. Mas quando eu falo da minha solo, o meu solo, eu falo do meu solo com parcerias. Eu falo meu solo de não ter uma sociedade. Mas, por exemplo, o que eu citei aqui de mudança de alteração de regime é o da minha irmã. A minha irmã me procurou e falou, Carol, preciso que você me ajude. Eu falei, não posso te ajudar. Vou te indicar. Não, mas você não é advogada? Sou, mas eu não posso te ajudar. O pessoal acha que é só porque advogado faz tudo, sou, né? Mas eu igual não posso contador te ajudar. também, faz tudo também. Olhei minha agenda, tem audiência disso, recurso daquilo, atender cliente, gravar podcast. Não posso fazer. Vou te indicar uma advogada da minha confiança, uma parceira minha, que vai ter toda a expertise, que vai te atender melhor do que eu te atenderia. Porque por ser irmã, né, família, a gente atende, só fala, é assim, faz assado. Quando
o outro vai fazer um trabalho melhor, porque eu estou passando para a pessoa certa. Você sabe que a OAB tem uma coisa maravilhosa nesse ponto, que foi aquela briga lá pelo recesso do final do ano, né? Onde o advogado ele pode ficar bem tranquilo que naquele final do ano, 15 de dezembro, sei lá, 15 de janeiro, não tem um recesso? Começa dia 20 de dezembro e vai até o dia 20 de janeiro. Pô, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Isso eu falo até para o nosso conselho. Vocês tinham que conseguir isso pra gente, cara, também contadores, né? Ficar aí um mês sem dar uma declaração, porque a gente também não para, é todo momento, né? Foi essa que eu acho que foi espetacular, porque a gente só tinha ali praticamente 5 dias. Foi espetacular, né? mesmo, cara. E o da gestante, que eu ainda tenho muitas críticas em relação aos 30 dias, né, do processo suspenso para gestante. Até falei com a Lenda, Lenda, a gente precisa se mexer, se movimentar. É pouco, né, 30 dias, né? Não é nem que é pouco, Danilo, é irrisório você falar em 30 dias para uma gestante, e só vale se a gestante for a única advogada do processo. Então, assim, aconteceu de eu estar com 3 dias de Pedro nascido e sair um prazo sair uma sentença da qual eu precisava recorrer. Só que assim, eu estava no processo com uma outra advogada, mas essa advogada ela só estava no processo porque ela me indicou o cliente. Então assim, ela queria estar no processo para ela olhar o processo. Acompanhar. O cliente também entrar lá e falar assim, tá aqui a fulana de tal junto com a doutora Sônia. Então assim, para esse processo eu não consegui suspensão. Para esse processo eu precisei com o Pedro com 3 dias de nascido, eu parar, né, ali cesárea, barriga doendo, puerpério, chorando, querendo matar 3 pessoas que passassem na frente, criança ainda em adaptação. Precisei parar para fazer um recurso que ficou péssimo, não foi aceito, assim. Foi algo que eu falei para ela, me perdoe, mas infelizmente a sentença saiu num péssimo momento. Assim, não era para ter saído agora. Eu não tive cabeça de procurar um outro advogado para que pudesse fazer. A outra advogada também ficou ali perdida no meio do caminho porque ela não era trabalhista e ela ficou ali, meu Deus, o que eu faço? E foi isso, assim, foi um recurso, era um processo que a gente tinha uma boa possibilidade de ganho, mas a gente já sabia que em primeira instância não ia rolar. E eu falei para a Lenda, é muito complicado, porque às vezes tem outros advogados, mas não, assim, não é expertise daquele advogado. Hoje em dia, o advogado está se especializando cada vez mais. Tem advogado hoje que é especialista só em fazer em recurso ordinário. O cara só entra no processo para fazer recurso ordinário. Tem outro que só entra no processo para fazer os cálculos. Tem outro que só vai entrar ali no processo para fazer um recurso de revista. E esses nomes vão ficando no processo. Então, ali, se a advogada principal, de fato, engravidar, ela não consegue os 30 dias. Eu falei, isso está errado, isso precisa mudar. E 30 dias... Não é nada. Não é nada. Assim, 4 meses a gente já fala que não é nada, que é o da seletista. E ainda tem algumas empresas aí que são 6 meses, que a gente também ainda fica assim, será que 6 meses também é o necessário? Mas a gente entende que para a realidade do brasileiro é o que nós temos hoje. Mas 30 dias, eu já falei para ele, Lenda, precisamos mudar. O recesso está aí, a gente conseguiu. Mas a vida do advogado... E eu falo também muito isso, diferente da vida, por exemplo, de uma manicure, é que a manicure está doente, ela cancela a agenda dela. Eu estou doente, eu não tenho como cancelar o oficial de justiça que está na minha porta para me dar uma intimação. O oficial de justiça que está na porta do meu cliente para fazer, às vezes, uma penhora. Mas aí é que eu falo do solo, cara. Tá entendendo? Eu te falando. Aí, porque, tipo assim, eu brigo nisso porque pelo seguinte, é a mesma coisa também com os contadores. Quando o contador está sozinho, pô, cara... O solo para ele é complicado, porque como é que faz? Né? Então, eu acho que teria que ter um solo, mas um apoio maior, de repente, por trás, eu não sei, entendeu? Porque quando você me fala solo, né? Aí vamos lá, eu quero fazer uma carreira solo. Pô, legal. Mas tem que ter uma equipe por trás toda, para você poder sair. Esse, para mim, é o problema do solo, às vezes. Mas nesses pontos em específico, de doença, de maternidade, eu não acho que é o sócio. Eu acho que realmente é a OAB que precisa vir e olhar para esses detalhes, porque eu preciso ter a possibilidade de peticionar dentro de um processo que eu estou com Covid, e aquele processo, se eu tiver com prazo, aquele prazo ser interrompido por 2, 3 dias, que é o tempo hoje da Covid. Eu não posso parar e pagar um parceiro, ou chamar um parceiro, ou delegar, às vezes, um recurso que para mim é extremamente importante, e o prazo não é um prazo muito grande, né? Da justiça
do trabalho, para um advogado que vai precisar parar, estudar o processo, fazer, me passar, para eu ainda doente ou tipo, de resguardo olhar e ir para frente. A minha crítica em relação a isso, a esses pontos, é que realmente há uma necessidade de nós, como profissionais, termos um respaldo maior. De a gente conseguir peticionar, estou doente, estou de 3 dias de cama, aquele prazo ser suspenso 3 dias. Sobre o solo em si, realmente, uma andorinha só não faz verão. Aí é onde hoje eu falo das parcerias, a importância do jovem advogado ir para dentro do OAB e também dos advogados aí que têm uma expertise, aí, o advogado que não é tão jovem, ir para a OAB é justamente buscar essas parcerias, para que não haja aí perca de cliente, para que não haja, para coisas mais simples, não assim doença, mas eu estou com 2 prazos para fazer, eu consigo delegar para um? Consigo monitorar, eu consigo acompanhar. Mas em casos de doença, de resguardo, falecimento, imagina, né? Não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas imagina, seu esposo falece, você tem um recurso para apresentar amanhã. Não faz, né? Então, assim, é isso que eu tenho defendido com a lenda, que a gente precisa reformular. A gente conseguiu um pouco, conseguimos, mas a gente precisa reformular tanto a da maternidade e melhorar o que já tem. Colocar aí para doença, falecimento, assim como o seletista tem, o autônomo também precisa ter em relação... E não só quando ele está sozinho no processo. Eu acho que mesmo quando tem um outro advogado, hoje em dia, com essas especializações de advogado, é muito complicado. Você fala assim, não, mas tem outro advogado ali. Tá, mas aquele outro advogado ali não é o especialista na impugnação desses cálculos que estão aqui. É um problema, né, cara? É uma problemática, né? Que quem precisa resolver somos nós que estamos ali como diretores. Eu não gosto mais nem de falar de problema, eu gosto de falar que é um desafio, né, cara? É um desafio que tem que ser feito realmente. Né? E assim, é um desafio que eu tenho plena convicção que talvez não se resolva amanhã. A gente viu aí que a Daniela Teixeira precisou aí praticamente quase perder a filha dela para que ela conseguisse que as advogadas gestantes tivessem preferência em sustentação oral. Então, assim, eu sei que é um desafio grande, eu sei que ele não vai se resolver amanhã. Mas eu tenho uma plena consciência de que alguém precisa começar a falar hoje, para que isso comece a incomodar amanhã e se resolva depois de amanhã. Então, o solo realmente, de fato, hoje, eu falo, ele é impossível dentro da advocacia. Você fazer tudo sozinho é impossível. Mas, assim, você com parcerias, você, né, sabendo delegar, como eu fiz com o processo da minha irmã, que seria algo que eu poderia fazer, mas eu falei, hoje, essa semana, eu não consigo. É melhor passar para uma parceira, que ela vai atender, eu vou receber um percentual que eu já programei com aquela parceira, não vou deixar de receber, não vou deixar de ganhar, e aquele cliente vai ser atendido. Uhum. Porque muitas vezes, igual você falou, o que o cliente quer não é que eu sente na frente dele e resolva. O que ele quer é ser atendido. Seja por mim ou seja por alguém que eu indiquei. Mas ele quer ser atendido. A prestação de serviço da advocacia tipo assim, é muito complicado, porque a coisa é intangível, né? O cara não vê. Eu me lembro, na época, o cara sentava, a gente conversava aqui com o cliente, assinava o contrato e ia embora, e ele não levava nada, na verdade. Ele não tinha um papel na mão, praticamente. Né? Quando você vai comprar uma TV, você leva a TV, né? Você vai comprar um microfone, você leva o microfone. Então, você leva... E é intangível. É algo intangível e que você não consegue prometer o resultado. Porque por mais que você vá na loja, compre a TV e não leve ela para casa, você sabe que em X dias você vai ter uma TV de, sei lá, 40 polegadas, 45 polegadas, que vai ser... toda aquela programação que você comprou. Do advogado, não. Você vai, contrata o advogado e ele fala assim, talvez a gente ganhe, talvez a gente perca, talvez você consiga, talvez não. Esse direito, talvez a gente consiga, esse aqui é uma certeza um pouco maior de você levar. E ali ele não tem nem o tempo que vai levar para ele conseguir saber se ele levou ou se ele não levou. Então, realmente, a advocacia é uma missão. A gente lá na nossa subseção, a gente fala muito isso nas nossas posses. A advocacia não é uma profissão. Ela é uma missão. Você pega aquilo ali para você. O seu cliente sentou na sua frente, ele está te dando o maior problema da vida dele. E o que ele espera é que aquele problema também seja o maior problema da sua vida. Então, é uma missão. Não é simplesmente sentar e você colocar no papel. Você ter empatia por aquilo, pelo que ele está passando, pelo que está acontecendo, ou pelo que ele já sofreu, pelo que ele já passou. E você transformar no seu objetivo de vida. Então, assim, a advocacia, ela realmente não é uma profissão, ela é uma missão. A gente não consegue entregar resultados
objetivos, né, materiais. Ó, você vai conseguir, a gente vai fazer, você vai sair. Daqui a 6 meses, você vai ter esse direito resguardado. A gente não consegue isso. Mas o cliente ele precisa sair dali com essa certeza de que a partir daquele momento, ele passou o problema dele para a gente, e aquele problema que é nosso, a partir daquele momento, a gente vai fazer o que a gente puder e o que a gente não puder para resolver. Entendi. É com isso que o cliente sai. E é isso que, às vezes, muito advogado acaba pecando, porque ou pega em excesso o problema para si, e aí não consegue, ele acaba se misturando, se permeando dentro do problema, que acaba não sendo muito profissional, e aí acaba pecando, às vezes, ou por um excesso ou por uma falta, por estar muito envolvido emocionalmente. Ou então aquele advogado não consegue ter aquela empatia. O cliente ainda sai dali achando, cara, o problema continua sendo meu. Eu paguei, eu assinei um contrato e o problema... Não foi isso que eu fui procurar. Eu fui procurar alguém para pegar o meu problema e resolver. E o advogado não conseguiu me passar uma certeza de que aquele problema é o problema dele, que ele vai tentar resolver. Então, são essas duas frentes que, às vezes, o advogado não consegue ter com o cliente. E é aquela coisa, é uma coisa que também não é muito falada na faculdade. Mas eu também acho que é também a questão da maturidade do advogado, porque às vezes ele está iniciando, ele quer pegar qualquer coisa, né? E aí ele pega uma coisa que não é expertise dele. Mas o que ele pega, às vezes, mesmo ele cobrando, né, o tempo que ele vai demandar em aprender um novo assunto, às vezes não vale a pena, ele não consegue enxergar Sim. isso. E Tanto é que lá na subseção, esse ano, nós falamos 3 vezes sobre autoconhecimento. Nós fizemos 3 eventos online e presencial falando sobre autoconhecimento. E quando você vê assim, é a subseção falando sobre autoconhecimento, advogado falando sobre autoconhecimento, mas é justamente para isso, porque o advogado, o empreendedor, o profissional, o empresário, em qualquer roupa que ele esteja ali usando, ele precisa se autoconhecer. E a gente tem falado muito, o jovem advogado chega lá e te fala assim, qual área que você quer atuar? Não sei, não. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Qual área que você tem mais afinidade? Qual área que você gosta mais? Você gosta mais de pegar uma literatura de consumidor ou você prefere pegar uma literatura trabalhista? Você prefere pegar uma literatura, às vezes, sobre direito da moda, que é um direito que está aí crescendo? Ou você prefere o tradicional de direito constitucional? Então, assim, o autoconhecimento, a gente tem batido muito na tecla, lá na subseção. Nós já levamos, acho que foram 3 psicólogas e uma... Esqueci agora a especialidade dela, né? Não era de psicologia, não. Mas a gente já levou 3 profissionais em 3 momentos diferentes, em plataformas diferentes, para a gente conseguir alcançar o máximo de advogados para falar sobre isso. O autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional. E tanto que em uma dessas nossas palestras, eu aprendi muito sobre uma cliente que nós tivemos. Que eu falo assim, eu não deveria ter pego essa cliente. Eu sei qual é. Eu sei quem é. A gente não deveria ter pego essa cliente porque é uma cliente que ela traz muitos traços da minha mãe e eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Então eu falo assim, cara, toda a dificuldade que eu tive no processo, que foi um processo que era algo assim simples, que era um inventário, que estava assim, só para o juiz homologar. E desse só para o juiz homologar, nós ficamos 3 anos com um contrato que deu tanto problema. Ele se desenvolveu e ele foi dando tanta angústia. E hoje eu sei o porquê. Mas foi uma falta de autoconhecimento. Se eu tivesse na época, a gente ou não teria pego ou teria passado para algum parceiro. O advogado ele tem que ter muita inteligência emocional, cara. Porque ele tem que absorver muita coisa. Né? Às vezes o pessoal não sabe o que é inteligência emocional. Deixa eu dar um exemplo aqui, isso é interessante, né? Vamos supor que você está fazendo 10 anos de casado, por 10 anos de casado, e aí você pega a sua esposa, seu marido vai jantar, aí ele vai para jantar para comemorar. Então qual é o resultado que você quer? Jantar, comemorar. Então é isso que você quer. Aí você pega, leva ele ou ela para jantar, aí leva ela no restaurante. Né? Vou botar aqui ela, porque eu sou homem, né? Tanto faz, mas só para simplificar. Aí eu levo ela no restaurante, aí começa a jantar e ela pede licença e vai ao banheiro. Pô, legal. E ela demora no banheiro. E eu vou lá ver o que está acontecendo. Quando eu dou uma olhada ali no corredor do banheiro, eu vejo ela com um homem. Olha só, o nosso resultado era comemorar o nosso aniversário de casamento. Eu fico olhando aquilo. Quando o homem vira, eu vejo que é um ex-namorado dela.
que eles estão conversando. Aí eu já estou começando a ficar mais nervoso, né? Isso é um relato pessoal? Aconteceu? Não aconteceu não. Esse é só um exemplo de... Tá dando tantos detalhes. Não, de inteligência emocional, né? E aí, então, voltando, o nosso objetivo era comemorar. Aí já vi ela conversando com o ex-namorado. E ali eu fico olhando. E de repente eu vejo ele se abraçando e dá um beijo na bochecha dela. Cara, a minha vontade ali, dane-se comemoração. Eu já quero partir Casamento pra cima. o quê? Separação agora. Isso. E aí vem a tal da inteligência emocional. Para eu conseguir absorver aquilo, eu falo, cara, eu tô aqui é para comemorar, não é para brigar com o cara. E aí entra essa parte importante da sua inteligência emocional. O que é que eu quero? O que é que eu tô fazendo ali naquele momento? Meu momento é isso aqui, é comemorar. Eu não posso brigar com ninguém. Depois, lá na frente, eu posso até rever isso, mas agora o momento é de comemoração. Né? E a gente, às vezes, não percebe essa questão da inteligência emocional. Né? Pô, eu tô ali para comemorar, eu já quero brigar com todo mundo. Sim. E aí, de repente, eu vou lá, quando vejo o cara, é o Anderson Hernandes. Ou Anderson Hernandes não, pô, pode ser o Maguila, por exemplo. Fala, cara, eu vou apanhando o Maguila, então não quero mais brigar. Olha como é que muda as coisas, Sim. né? Às vezes a gente perde o foco, né? Eu tinha muito problema na advocacia, porque, cara, além da empatia, eu tinha muita compaixão. E quando eu perdi um processo, aquilo me acabava, cara. Eu não conseguia ter essa inteligência emocional de me tirar assim, da dor do cliente, cara. Eu tive muito problema com isso já. É justamente isso, né? Você se envolver demais. Você pega o problema não para resolver, você pega o problema, é meu. E aí você acaba se misturando demais. E o autoconhecimento é bom por causa disso, porque aí você também começa a identificar causas das quais você não pode atuar. Pois é. Eu, por exemplo, eu tenho uma plena convicção de que eu não consigo atuar em causas criminais, porque eu sou a primeira a julgar o meu cliente. Eu sou extremamente crítica. É um defeito meu que eu preciso... E eu trabalho nele, mas assim, é um defeito, ele não vai deixar de existir, ele é parte de mim. Mas eu sou extremamente crítica, então quando senta a pessoa na minha frente, eu falo, não, mas por que você fez isso? Não, mas você, não, se você matou, então você... Já é culpado. Você já é culpado. Eu sei que eu não vou conseguir dar o melhor de mim, eu não vou conseguir pegar aquele problema dele, me colocar ali, assim, agora eu vou tentar solucionar da melhor forma possível. Não, eu falo assim, não, meu filho, você vai ter que ficar preso mesmo, e é pena máxima, o quê? Eu sou a primeira a criticar, então assim... O meu autoconhecimento em relação a isso, eu sei, hoje eu não posso pegar uma causa criminal. Agora, sendo mãe, eu entendo que hoje, eu fazer uma audiência de pensão alimentícia, eu peguei uma audiência dessa, eu acho que faz uns 3 meses atrás, uma mulher me procurou para me contratar, e eu percebi o quanto que eu consegui me envolver até demais naquela audiência, porque... Eu estava passando justamente por um período que o Pedro estava começando a usar muita fórmula. E eu, gente, uma criança gasta demais. Uma criança só alimentação. E eu fui ver só de fórmula o quanto que eu tinha gastado. E tinha sido justamente o mês que ele trocou toda a roupa. Então, eu tive que fazer um novo enxoval. Então, assim, eu fui para essa audiência e falei, gente, eu não deveria estar aqui. Talvez eu não consiga dar a minha melhor performance aqui hoje. E assim, graças a Deus que eu estava pelo lado da mulher, porque se eu estivesse pelo lado do meu cliente, tinha me destratado na hora. Porque na hora que eu ouço do outro lado, não, com R$300 você consegue sustentar o nosso filho, eu quase que eu pulei no pescoço do homem. Assim, eu só não pulei porque o Ministério Público estava do meu lado, né? Eu falei assim, olha, você é jovem. A gente está falando aqui, assim, R$300 não dá para comprar nada. Eu falei, querida, o seu filho tem tantos anos, não é nada, a gente está brigando aqui por causa... Eu sei que o percentual que ele queria dar, eu acho que era 13%, eu estava brigando por 15%. Era uma diferença que no fim real mesmo dava R$40, R$30. E aquilo foi me desgastando num ponto que eu falei assim, olha, me desculpa. E eu virei para o advogado e falei assim, me desculpa, mas o seu cliente, sabe o que é R$30 para minha cliente? É o pão que ela vai comer, meu querido. E o advogado até me regalou o olho assim, porque é o pão. E eu falei, querida, é o pão. Sabe o que é R$30 para o seu cliente? É uma cerveja. Eu não estou falando que com R$30 a filha dele vai estudar numa escola, não. É pão, é comida. A gente está brigando aqui por comida, é o básico. E aí o Ministério Público, na hora que viu, eu acho que o Ministério Público também estava muito sensível com a causa, falou assim, de fato... Você tá brigando realmente, doutor, por causa de R$30 a mais, é isso? Vamos para a sentença, que eu acho que em sentença essa mãe vai conseguir mais. Aí foi que o advogado começou a perceber. Então, assim,
assim, a minha sorte naquele dia é que eu estava do lado certo da mesa. Porque se eu tivesse do outro, assim, meu filho está brigando com carro de R$ 30. A gente já conseguiu baixar tudo isso daqui. Acho que era 150% do salário mínimo que ele estava pagando, a gente estava indo para 15%. Eu falei, a gente já conseguiu 15%, você vai brigar por causa de R$ 30. É isso mesmo. Eu ia levantar e ir embora. Eu tenho certeza que eu tinha feito algo nesse sentido. Então, assim, a gente precisa se autoconhecer até em relação a isso. É aquele momento de vida. Se você acabou de passar, às vezes, sei lá, você foi agredida, é muito complicado você pegar um caso de agressão. Se você acabou de passar por um falecimento na família, algo muito forte, é muito difícil, às vezes, você pegar algo de erro médico. Então, assim, a gente realmente precisa se autoconhecer para saber não só as causas, mas também os clientes que a gente pode pegar. Cliente apareceu, é um estilo de cliente. Tanto é que mês passado apareceu uma cliente no mesmo estilo dessa outra cliente. Aí você já... Na hora que eu sentei na mesa, que eu percebi, eu falei assim, olha, infelizmente eu não consigo te atender. Não é minha área, não tenho essa expertise, vou te indicar um outro advogado que talvez te atenda melhor do que eu. E aí eu fui buscar um advogado mais experiente, né, que fosse um pouco mais calmo, mais sereno para lidar com a cliente. E passei. Se talvez tivesse acontecido há um ano e meio atrás, talvez eu tivesse pego a cliente e ficaria presa a um contrato. É verdade. Por mais alguns tantos anos, porque o processo não se encerra tão fácil. Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante. É por isso que a gente tem batido muito na tecla lá da subseção. Infelizmente, acaba que quando o jovem advogado fala assim, eu vou numa palestra de autoconhecimento. Fala sério, eu quero ir numa palestra para saber como conquistar o cliente. Eu quero ir numa palestra para saber como precificar. Mas não adianta você saber atender o cliente, não adianta você saber precificar se aquele cliente não se encaixa dentro do seu perfil. Sônia, essa questão do autoconhecimento é tão importante e está tão em voga agora, essa questão do DISC, da parte comportamental, que hoje os empresários estão fazendo o seguinte: primeiro, eles estão analisando os funcionários. Então hoje os funcionários fazem análise de DISC antes para saber qual é realmente o tipo de comportamento dele, porque às vezes você quer alguém para o financeiro e você põe um bom comunicador e não pode. O cara do financeiro tem que ser mais reservado. Então o cara tem que ser mais contido, ele não pode ser muito extravagante. E outra coisa que eu também estou notando muito é que eles estão aplicando isso em clientes. Porque quando você começa a entender como é que é seu cliente, você tem uma melhor comunicação até para venda. Quando você senta, começa a conversar com o seu cliente ali, com o seu futuro cliente, e aí você entende qual é o perfil dele, você consegue conversar com ele melhor e você consegue, tipo assim, vender o seu produto melhor para ele. Então isso é muito importante, isso aí está super em voga. Aqui mesmo na Advance Contabilidade, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo análise de DISC de todo mundo, e às vezes o cara é um bom executor, mas é um péssimo planejador. Eu não posso botar ele para planejar, eu tenho que botar ele para executar. Executar ele é um trator, cara. É a mesma coisa de você pegar o Ronaldo, botar o Neymar e mandar ele nadar. Não vai nadar, cara. O cara vai jogar bola. E às vezes a gente, como empresário, a gente não percebe isso. A gente tem um Pelé ali no time ali e tá mandando o Pelé ali jogar tênis, caceta. O cara não vai jogar tênis, o cara é bom de futebol. Entendeu? Então isso é muito importante, esse autoconhecimento. Eu falo para todo mais empresário, faz terapia? Não, então eu falo, então faça. Cara, que terapia é importante, você se autoconhecer, você saber os seus limites, você saber onde é que incomoda, né? E tá tudo bem, porque cada um tem um ponto fraco e um forte, tá tudo bem, não é um problema. E é por isso que eu falo muito que quando que meus ouvidos doem quando alguém fala assim, nossa, mas o mercado da advocacia tá cheio, tá inflado, tem muito advogado. Como é que vai fazer com esses advogados? Cara, não tá, porque cada um vai ter a sua área de especialização, cada um vai ter o seu perfil. Não é todo cliente que vai chegar no meu escritório que vai conseguir fazer esse vínculo comigo. Posso te fazer uma pergunta? Faça. Hoje, qual é a sua área hoje? Hoje que a você minha tá mais área... à vontade hoje? Hoje que eu tô mais à vontade é a trabalhista. Tá. Se hoje chegar a 300 clientes trabalhistas, você consegue atender? Não. É isso que eu tô te falando, Não. cara. O empresário não consegue enxergar isso. Não. Aí fala, tá saturado. Tá bom, se eu te botar 300 clientes, eu não consigo atender. Não consegue. Né? O que a gente fala muito é o seguinte, ainda mais na prestação de serviço, você tem que achar o seu cliente ideal, é isso. Sim. Eu quero meu cliente ideal, que eu quero trabalhar com esse. Eu vejo isso em tudo que é área, na área médica, na área de psicologia, na área de contabilidade. Mesma coisa que na área de contabilidade.
tem aí contador cobrando tanto, não sei o que e tal, papapá. Eu falo, tudo bem, mas se entrar 300 clientes, você consegue atender? Não, não consigo atender. Não consegue. Então, não é a questão de ter muito advogado, de ter muito ou pouco cliente. É você conseguir encontrar aquele seu cliente correto. A gente fala de nicho, e quando a gente fala de nicho, é isso. Porque a gente fala assim, o meu nicho é trabalhista. Não. Porque ali você vai ter pequenas empresas, grandes empresas, você vai trabalhar para a empresa ou você vai trabalhar para o empregado? São coisas totalmente diferentes. Que são mundos muito diferentes. E você precisa, como empresário, entender que automaticamente, se você entrar no mundo das empresas, dificilmente o empregado vai te procurar. Uhum. E se você entrar no mundo do empregado, dificilmente uma empresa vai te contratar, porque são cabeças diferentes. Uhum. Você cria teses para um lado, você não vai conseguir criar uma tese para rebater aquela tese que você criou aqui. Então, é por isso que eu falo, não está saturado. O que está saturado é de advogado que não sabe o que fazer. Eu tô aqui, não sei para onde vou, qualquer caminho para mim vai servir, né? A Alice ali no mundo dela. Faz algumas besteiras, mas o próprio mercado depois manda embora. E assim, não consigo cliente. Por que você não consegue cliente? Porque provavelmente você não deve estar dentro do seu nicho ainda. Você pode gostar muito, às vezes, de direito civil, mas talvez não seja o seu nicho. Talvez o seu perfil ainda não esteja dentro daquele nicho. Porque o cliente de consumidor, ele se porta diferente de um cliente de direito de família. E isso ficou muito claro na pandemia, porque teve muitos advogados que conseguiram ir para o home office, mas teve outros que não. Porque dependendo do nicho, ele ainda precisa do olho a olho, ele ainda precisa estar ali mesmo de máscara, servindo um cafezinho e criando um vínculo. Isso eu vejo muito com advogado de família. Ninguém quer falar dos seus problemas de família no meio de uma cafeteria. O advogado ele precisa de um espaço mais reservado para aquele atendimento. Diferente de, às vezes, de um cliente de extrajudicial, que às vezes online você já consegue suprir as necessidades. Então, até nisso, o advogado, como empresário, como empreendedor, solo, ou com sócio, ou com parceiro, ou sem parceiro, ele precisa pensar. E é isso que às vezes falta, essa estruturação, tá? Eu vou ser advogado de trabalho. Os meus clientes precisam de escritório, precisam ter um espaço, tá? Você é advogado criminal. Como é que você vai receber um cliente que vai te confessar um crime no meio do shopping? Não tem como. Como é que você vai receber um cliente, às vezes, um político, numa sala alugada? Que a gente já viu aqui, cliente chegar, desligar o celular, tirar a bateria quando ainda era de bateria, com medo de estar sendo gravado. Então, assim, você precisa conhecer o seu público, você precisa conhecer o seu cliente. Estar preparado para esse cliente também faz parte do seu processo. Então, é por isso que o autoconhecimento a gente tem batido muito. A gente tem batido muito na necessidade do advogado sentar e se organizar, onde ele quer chegar, quem ele quer ser. Né? É clareza. E ele só consegue isso depois que ele sabe aonde ele está. Onde eu estou hoje. Eu quero ir para onde? E eu quero ir para onde. Não adianta só apontar o onde sem saber onde eu estou hoje. Porque sem saber onde você está hoje, você não vai conseguir desenhar o caminho para onde você precisa chegar. E isso eu demorei para entender na advocacia. Isso nós dois demoramos para entender. A gente tinha isso muito... acho que até você mais do que eu, pela sua maturidade dentro da contabilidade. Você tinha isso em mente, mas a gente não conseguia saber, mas como nós vamos começar a estruturar isso? Sim. O que nos faltava era o autoconhecimento. Quem o Danilo quer ser? O Danilo quer ser contador? O Danilo quer ser advogado? Onde o Danilo quer chegar? Tá, a Sônia está aqui agora, mas a Sônia vai chegar aonde? Aqui, estando aqui dentro com o Danilo. Isso a gente nunca sentou para desenhar. É por isso que eu falo, se a gente tivesse tido essa clareza antes, talvez esse podcast já estaria já há 2 anos no ar. É verdade. Eu acho que a gente começou aqui na Advance Contabilidade em 2018 um movimento muito diferente, até de gestão empresarial. E de 2018 para cá, quando a gente começou a estudar muito gestão, nossa, coisa que a gente nunca estudou na faculdade. Cara, quantos erros eu cometi na minha vida lá para trás, né? Um dia dá para fazer um podcast de 10 horas, contando todos os erros e acertos que eu fiz. Né? Mas aí, o que eu acho é o seguinte... O podcast de hoje é quase isso, né? Falando dos clientes, falando que a gente fez contrato errado, mas é isso. Não, mas cara, olha só, hoje a gente é embaixador lá da Conta Azul, né? A Advance, na minha pessoa, é embaixador da Conta Azul. E hoje eu presto uma mentoria para alguns contadores que estão iniciando nesse processo de Conta Azul, de BPO financeiro e tal. Sônia,
Quando o cara começa a me falar, os erros são os mesmos, cara. É impressionante, é a nossa vida. Então, quando a gente começa a falar do passado, fala, cara, como eu errei aquilo, como eu errei isso, como eu errei aquilo. E aí você começa a ver todos os erros que você fez. Eu tinha até um preconceito sobre coach, sobre mentoria, sabe? E hoje, o que é que eu vejo de mentoria? Nada mais é de um cara mais experiente que já passou por aqueles erros que vai falar, cara, isso não vai dar certo pra você, mais nada, só isso. Então, o cara vai te economizar o tempo inteiro. Tipo assim, o que você ia aprender em 10 anos, você vai aprender em 2. O problema nisso aí, e eu vou... é a pessoa estar preparada para ouvir. Porque é muito difícil você... Não sei, talvez se alguém tivesse chegado para nós e falasse, olha, vocês estão errando nisso, vocês estão errando porque vocês não têm um autoconhecimento, vocês estão errando porque vocês ainda não sabem onde vocês estão, talvez a gente desse com os ombros. Eu acho que é isso que falta hoje no nosso, falando de advogado, o nosso jovem advogado, é ele entender que o nosso papel ali, como co-presidente ou como advogada mais experiente, enfim, como presidente de uma comissão, eu não estou ali para apontar o erro dele, eu estou ali para apontar o meu erro. E eu não quero que ele cometa o meu erro, mas se ele estiver cometendo o meu erro, ele vai sentir o que é apontado. Esse é o grande problema hoje que eu vejo na jovem advocacia, porque a gente senta, a gente programa, a gente faz. E às vezes o advogado, quando você diz assim, não, mas ela está apontando o meu erro, ela está falando que eu estou errando. Não estou errando. Porque às vezes para ele estar ali naquele processo, ele errou muito mais para estar naquele processo. Eu já trabalhei tanto, já gastei tanta energia para estar aqui, eu não vou parar o que eu estou fazendo e mudar o meu caminho. Eu vou continuar neste caminho errado. Então, o que hoje falta, o que hoje eu vejo, é muito assim, não, eu sei... Eu sou capaz, eu tenho a minha carteira de advogado, então eu sou advogado. E permear, às vezes, esses pensamentos é o que nos traz um pouco de dificuldade. Que a gente quer ajudar, a gente quer mostrar, a gente quer falar assim, cara, não vai por aí, vai, faz isso daqui. Tanto é que, se eu for verificar, eu acho que as nossas palestras mais vazias foram as de autoconhecimento. E pra gente são as mais importantes. Assim, cara, a gente precisa trazer, não só por isso que a gente trouxe 3 vezes. A gente precisa que os nossos jovens advogados, nossos advogados, mas que estão aí já há um tempo sem perdidos, que não chegaram ainda onde querem chegar, que eles entendam que eles precisam passar por esse processo. E foram as nossas palestras mais vazias. Qual foi a mais cheia? A mais cheia... Como conseguir um cliente? Não, a mais cheia até hoje foi a de criminal. Qual era o assunto, Pamela? Você lembra? Era tribunal do júri. Foi a mais cheia? Foi a mais cheia, porque jovem advogado sai apaixonado por de criminal. Cara, eu vou prender, eu vou defender, eu vou fazer tribunal do júri, eu vou usar aquela roupinha preta linda, eu vou acenar, e eu vou me estribuchar lá no chão para mostrar para os jurados que não podem condenar o meu cliente. A gente sai da faculdade com essa ilusão, né? Que fala que a gente se apaixona por criminal, mas casa com civil ou casa com trabalhista. Foi a nossa palestra mais cheia, porque é o que brilha os olhos deles. Mas para eles conseguirem estar no tribunal do júri, eles precisam saber se eles têm perfil para estar ali. Eles precisam saber, tá, eu tenho um perfil, mas o que eu preciso fazer para chegar num nível de tribunal do júri? Com quem que eu preciso aprender? Com quem que eu preciso andar? Qual tipo de cliente que eu vou ter? O tipo de cliente que vai para o tribunal do júri é um tipo de cliente que eu consigo atender? Porque eles são 2 clientes, né? Tipo assim, também aquele que, vamos supor, no caso de um assassino, é a família então assim, eu vou conseguir... né, o réu, né? Então assim, é um nicho extremamente que a gente fala até um nicho nichado, é um nicho dentro de outro nicho. Que para você conseguir realmente estar ali num tribunal de júri, você de fato você precisa ter todo um perfil e entender o perfil do seu cliente. E eu falo, você tem que tomar um cuidadinho ali a mais, você tem que realmente gostar daquilo ali. E a nossa subseção cabe 30 pessoas no plenário, deu 100. Nesse dia? Nesse dia. Foram quantos dias de curso? Foi só um dia? Como é que foi? A gente fez só o imersão, foi só um dia. Só um dia? A gente começou às 8h30 da manhã, foi até umas 6 horas. Levamos 6 palestrantes, 6 ou 8? 8 palestrantes, 4 mulheres e 4 homens, para falar um pouco sobre cada ramo ali, sobre cada assunto. A nossa ideia é trazer o imersão de novo, maior, talvez um sábado e domingo, uma sexta, um sábado, uma nova reformulação, porque
por incrível que pareça, deu advogado. A gente achou que a gente fosse, eu particularmente, né? Eu achei que não fosse dar muita gente, fazer a imersão de sábado, final de ano, um negócio ali final de novembro, e a gente lançou numa segunda para acontecer num sábado, que foi algo assim, a gente conseguiu, todos os palestrantes confirmaram, então bora. Então, foi algo muito corrido, que a gente achou que não ia dar gente, mas deu. E aí a gente falou assim, a nossa jovem advocacia se interessa por imersão. Então, a gente vai trazer aí numa nova reformulação, com assuntos mais detalhados, e mais vezes, né, em mais edições aí, talvez fazendo parceria com outras subseções para realmente levar esse conteúdo para a advocacia, porque a gente viu que há uma necessidade. Há ali uma demanda e a gente precisa, como OAB, suprir essa demanda do advogado. Inclusive, acho que até os seus assuntos estarão lá, talvez em uma dessas imersões. A gente tem estudado para isso, para saber se vai ser uma imersão só sua ou uma imersão com você dentro da imersão. Eu acho que o advogado ele precisa entender muito de empreendedorismo, cara. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. É outro mundo. Sabe, cara. não. É outro mundo, realmente. Eu comecei a estudar, eu vi o tanto que eu sou ignorante nisso e o quanto que eu preciso mudar. Eu tenho uma dificuldade extrema de me relacionar. As pessoas que estão vendo isso, que me conhecem. Até parece, né, cara? Talvez elas achem que eu estou falando besteira, mas não, eu tenho uma dificuldade extrema. Talvez como uma boa geminiana, eu não consigo me aprofundar muito. Mas será que você não tem uma dificuldade? Vamos agora aqui uma sessão de psicanálise, né? Porque olha só, uma coisa é você ter uma dificuldade de você se aproximar de alguém por querer se aproximar, quero me divertir, quero conversar. Outra coisa com segundas intenções, esse cara pode ser um cliente meu, eu tenho que me portar de uma maneira diferente, e aí eu falo como vendedor, porque a gente são, tipo assim, eu quando estou com minha família não sou vendedor, mas quando eu tenho um futuro cliente, ali eu sou um vendedor. Rapaz, eu vi um podcast, cara, podcast é fantástico, né? De um cara falando de uma coisa muito legal, que, tipo assim, tem coisas que a gente escuta e fala, cara, isso me curou, né? E aí, e era o seguinte, ele estava falando que ele foi no dentista, ele tem um dentista que aplica botox nele, né? Parece que ele tem um negócio de bruxismo, então ele aplica botox, e ele tem um outro dentista que é o ortodontista dele, uma coisa assim. E o cara lá do botox aplica aqui para o bruxismo, tudo bem. Aí ele estava numa consulta do ortodontista, o ortodontista falou, cara, você não quer botar aqui como é que chama esse negócio de hoje? Os fios? Botox. Ele, mas por que não? Porque, cara, tá aqui, você tem esse fio aqui, não sei o quê, né? Eu tenho, né, esse japonês aqui e tal, chinês, né? Vai ficar melhor, vai ficar mais jovem e tal, não sei o quê. O cara, eu vou botar. E quer dizer, ele botou o botox com um cara que não botava botox nele, que o outro botava só aqui por causa do bruxismo. E ele falou que hoje ele não está mais nem botando o botox lá, está botando no outro que fez isso. E aí ele falou assim, aquele cara que fez aqui, ele me sacaneou, porque ele poderia me ajudar, me oferecer um produto melhor e não me ofereceu, eu queria um produto daquele. Então, às vezes, a gente como vendedor, a gente tem que entender o seguinte, cara, eu vou oferecer uma coisa boa para ele. E não é pecado eu oferecer, ele compra se ele quiser. Se ele não quiser, ele não compra, mas eu vou oferecer para ele mais o melhor que eu posso me dar. E isso acabou me curando, porque, tipo assim, geralmente, Sônia, aí eu vou te falar, é advogado, é contador, é engenheiro, quem é muito técnico não gosta de venda. Não gosta de venda. Não sei e tal, não é a favor da venda, não tem esse perfil de venda. Advogado não tem perfil de venda, são poucos que tem. E às vezes, talvez seja por causa disso, que você não seja muito assim, muito dada, quando você tem um quesinho, fala, eu vou tentar vender para esse meu cliente, nem que eu venda a minha imagem para ele, que é isso que a gente faz no network, eu vou vender a minha imagem. Mas quando você está com amigos, você pode ser outra. Então, eu acho que não é a questão sua, aí eu já vou estar aqui na psicanálise, não é questão que não é seu perfil, eu acho que você se trava na hora que você vai para um grupo e fala, ali eu tenho oportunidade de negócios, e de repente você pode se travar. Porque, Sônia, na faculdade você não tinha problema nenhum. Eu confesso que não sei. É algo que, como eu falei, eu tô precisando me aprimorar. Faz terapia? Fazendo terapia. Então leva isso pra terapia, cara. De fato, eu não sei se é isso, eu não tinha olhado por esse viés, mas talvez eu precise olhar para tentar entender. Mas eu tenho uma dificuldade de relacionamento, assim, de manter o relacionamento. Os meus amigos de longa data são pessoas que me procuram.
no sentido assim, não sou eu que mando a mensagem, oi, tudo bem, vamos marcar um café. São eles que mandam, oi, tudo bem, tá sumida, tô com saudade, vamos marcar um café. Mas para começar o relacionamento, você é tranquila, para começar. Pra sentar e falar, oi, tudo bem, eu sou tranquila. O problema é quando começa assim, porque quando você começa a entender de networking, na hora que você começa a entender melhor esse mundo, não basta você simplesmente saber o nome daquela pessoa. Né? Você vai entender ali que o networking, você precisa despertar um desejo naquela pessoa, você precisa despertar naquela pessoa um interesse por você. E aí é por isso que eu preciso ter o meu valor. Tem que se conectar com a pessoa. Então, esse conectar é que eu tenho uma falha muito grande. Não sei se é porque eu penso muito em venda e eu preciso me tornar atraente, talvez eu me trave. Ou se é algo mais, sei lá, meu pessoal mesmo, de não querer me vincular a tantas pessoas. Confesso que eu ainda não sei. Eu percebi essa falha em mim. É algo que eu estou procurando melhorar, tanto na terapia, como lendo, estudando e percebendo, tentando perceber onde está ali a minha falha. Mas é algo que é extremamente importante para o empreendedor. Relacionamento então, é tudo. hoje eu vejo que eu só não cheguei, Sônia Carolina, só não cheguei onde eu quero chegar porque eu ainda estou travada nisso. Porque as pessoas que eu preciso me conectar, eu não consigo me conectar. E eu tenho, vou até falar porque ela está aqui, ela que lute, me acompanhou porque quis. E é algo que a doutora Pamela faz de uma maneira assim, chega na subseção, chegou lá, a nossa vice-presidente da Caixa de Assistência. E a primeira coisa que eu fiz é simplesmente assim, não quero sentar, não quero conversar, não quero me relacionar. Eu fui para dentro da diretoria, fazer outras 1000 coisas. Sendo que naquele momento o mais importante para mim era ser vista por ela, ser conhecida por ela, estar ali conversando com ela. E aí a doutora Pamela ficou lá fora e falou de sapato, e falou de roupa, e falou de filho, e falou de namorado, e falou disso aqui. Eu falei, gente, eu nunca conseguiria estar lá fora. Eu nunca conseguiria desenvolver esse tipo de conversa com alguém que eu não conheço, que eu não tenho afinidade. Assim, eu não gostaria de estar falando ali do meu filho, do meu marido, de onde eu comprei a roupa, de onde eu comprei o sapato, e mostrando interesse por ela, porque para mim, por mais que eu saiba que eu preciso fazer um networking com ela, que eu preciso me ligar de uma maneira verdadeira com ela, e aí a gente sabe que tem muita gente que acaba confundindo network com vou elogiar ali o sapato que eu nem gostei. Vou elogiar a roupa que eu nem acho bonita. Não. O network você precisa ser verdadeiro. Você de fato precisa fazer uma conexão real. E eu falei assim, gente, a Pamela faz isso de uma maneira tão assim... Tão natural. Tão natural. E lá dentro... É um talento dela. E eu fico assim, gente, como que ela consegue? É um talento dela. Tanto é que toda festa eu grudo nela. Eu fico assim, eu vou ficar grudado nela. E você tá aprendendo com ela agora? O que ela fizer, eu repito. Ela fez, na próxima pessoa que chegar, eu vou lá e faço também. Mas sabe o que é legal? Que as habilidades a gente aprende, né? Não tem problema, né? Mas é aí que tá. Nós temos uma plasticidade que às vezes a gente acha que não. A gente fica nesse negócio, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, Síndrome da Gabriela. Não. Você tem o direito de melhorar e deve se melhorar. Principalmente para você alcançar os objetivos que você quer. Eu tenho uma nítida visão de que eu não cheguei lá ainda, de que eu não sou a advogada que eu gostaria de ser, por essa falha minha. E assim, durante muito tempo, Aí eu não sei se foi uma ignorância minha dessa falha, ou se eu realmente não quis ver, porque a partir do momento que você olha, você tem que arrumar, você tem que se melhorar, você tem, né, que chegar lá e fazer alguma coisa para aquilo ali ser sanado. Durante muito tempo eu ignorei isso. Né? E é algo que hoje está muito nítido para mim. O mundo hoje ele está girando em torno de um egoísmo. As pessoas só querem saber de si mesmas, só querem olhar para si mesmas. E quando você entende que se relacionar é olhar para outra pessoa, isso causa até uma estranheza. Eu estava conversando hoje com uma amiga, eu falei assim, sabe o que acontece com as pessoas? A pessoa ela quer se aproximar de outra. Uma pessoa quer se aproximar de você, Danilo. Então, o que a pessoa faz? Eu tenho que me tornar atraente para que o Danilo se aproxime de mim. Então, se o Danilo é contador, eu tenho que chegar falando de contabilidade. Então, se o Danilo é contador, se o Danilo tem 2 filhos, eu preciso chegar falando dos meus filhos. Então, é assim que acontece. Para você criar um vínculo, para você criar um interesse, eu preciso chegar querendo saber do Danilo.
quem é o Danilo Contador, a visão do Danilo Contador, o Danilo pai, dependendo do nicho que eu quiser ali estabelecer, o Danilo pai, o Danilo marido, o Danilo empreendedor, o Danilo podcast. Hoje em dia as pessoas elas estão indo no contrafluxo. E às vezes ir no contrafluxo é mais difícil. Então também não sei se isso também possa ser eu ir no contrafluxo, né? Então é algo que eu preciso aprimorar. O autoconhecimento, as 3 palestras me ajudaram muito. Na última, inclusive, eu saí com um insight enorme do que foi mostrado, principalmente da parte profissional, os passos que você precisa fazer, tudo que foi levado foi extremamente esclarecedor para mim, realmente virou uma chave. E é isso, eu acho que o autoconhecimento ele precisa estar permeando aí o empreendedorismo, o empresário, o profissional, e mesmo que não seja um empreendedor, mesmo que seja aquele advogado que queira simplesmente ser contratado por um escritório de advocacia e trabalhar ali. Isso é fundamental. Ele precisa saber que é o que ele quer. E aonde ele quer trabalhar, em que setor ele quer trabalhar. Porque tem esse perfil, eu quero estar dentro de um escritório grande, trabalhando para alguém grande, porque às vezes o que ele quer é só trabalhar, ele quer só produzir, ele não quer ter a parte contábil, ele não quer ter a parte de network, ele não quer ter a parte, às vezes, de rede social, ele não quer ter todo um trabalho que a gente tem, né? Porque se o seu funcionário entra aqui hoje e você não tem dinheiro para pagar o salário dele amanhã, é um problema seu. Às vezes é o que o advogado não quer. Eu não quero ter o trabalho de buscar clientes. Eu quero só trabalhar para os clientes que vêm. E tá tudo bem. E tá tudo Porque bem. tem esse perfil mesmo de trabalhador. E às vezes você sai da faculdade, não, eu preciso ser conhecido, eu preciso fazer meu nome, eu preciso ser alguém. E às vezes você não tem o perfil para isso e tá tudo bem. Né? Como você falou, às vezes a gente entra na faculdade e quando você começa a faculdade de medicina, você sabe o que você quer. Por mais que você comece sem saber o que você quer, na sua especialização você vai ter que falar o que você quer. Você começa psicologia, você vai falar se você vai querer ser uma psicóloga clínica, se você vai ser uma psicóloga que você vai abrir a sua clínica, se você vai trabalhar, às vezes, com pessoas em estágios terminais, se você vai trabalhar com crianças, você já começa a psicologia com isso. Eu comecei a fazer uns semestres aí de psicologia, quando eu estava em Qualquer Caminho Serve, e eu percebi isso, que desde o primeiro semestre de psicologia, você já é direcionado a escolher o que você quer desde ali. Na advocacia, não. Ali na faculdade de Direito, assim, olha, você tem essas possibilidades. Você um dia vai escolher uma delas. E chegar na prova da OAB, você escolhe uma porque é mais fácil, mas não é aquela que você quer. Você chega lá e você fala assim, não. Tanto é que eu fiz trabalhista porque era mais fácil. Mas na época eu ainda não estava despertada ainda para trabalhista, ainda estava ali apaixonada por direito civil. E aí você vê assim, cara, você se tensiona, tanto é que quando alguém chega e fala assim, nossa, eu fiz inconstitucional. O quê? Você fez OAB inconstitucional? Fiz. Por quê? Porque eu gosto de constitucional. Você, não, você é louca. Você não faz prova da OAB no que você gosta, você faz aquilo que você passa. E é fácil, né? Então, assim, é algo que, infelizmente, a nossa faculdade tem. Não sei se outras têm, porque eu nunca parei para pensar em todas e fazer essa autoanálise, mas a nossa tem. Com a psicologia que eu tive acesso, eu vi que isso desde o primeiro semestre é condicionado. Quando você é contador, você acabou de falar também, que você já sai dali sabia? Falando que você vai abrir o seu, se você vai trabalhar para outro. É interessante essa questão do autoconhecimento. Isso deveria ser uma matéria na faculdade, né? Porque tem a psicologia lá dentro, a gente fez psicologia lá. Mas a gente faz a psicologia jurídica para entender. Mas a gente deveria ter a nossa lá dentro para a gente se autoconhecer, porque, cara, quando a gente se autoconhece, parece que tanta coisa se resolve, né? Você sabe por que você quer, você sabe por que você não quer. Inclusive, eu acho que você sai até da faculdade mais preparada para aquilo que você quer. Porque se lá no começo você já conhece, cara, eu vou ser um baita de um profissional em direito do consumidor. Você já sabe quais são as matérias que você precisa estudar e saber de cabo a rabo. Mas você sabe que eu fiz isso, né? Quando eu fiz contabilidade, aí eu já sabia que eu queria abrir meu escritório de contabilidade. Então era contabilidade comercial. Cara, eu me dediquei 100% à contabilidade comercial, em todas as matérias de contabilidade comercial. Já de pecuária, já não me dediquei. De curso, já acabei não me dedicando. Agora, de comercial, foi 100%. O Eduardo começou a fazer a faculdade de Direito, meu marido. E eu parei, eu estava vendo ele estudando, eu falei, gente, é surreal a quantidade de matéria que a gente estuda em 5 anos. É surreal. Você olha aquele vai de mel que você fica assim, meu pai amado. Mas, na verdade, a faculdade em si,
ela te dá ali o conhecimento, né? É isso que eu falo também. Tem muito empresário, muito jovem, tem muita gente que assiste muito podcast, ou então vai para essas imersões. Ali na imersão, e até eu também acho numa faculdade, você tem o conhecimento. Mas o conhecimento por si só não adianta muito. Então você tem que ter a sabedoria de aplicar o conhecimento. Então, eu acho... Nosso computador está com o Mac ali agora, Maccaf, né? Mas eu acho que nessas imersões até, exemplo, até podcast, não adianta nada você assistir um podcast desse, ter alguns insights e você não aplicar ele no dia seguinte, você não começar a aplicar ele. E aí vem o que você falou lá atrás de imediatismo, né? Pô, o cara quer aplicar para amanhã ter resultado. Pô, não é assim, tem que ter paciência, porque o resultado ele aparece com o tempo. Você não vai conseguir abrir empresa e em uma semana, 2, ter resultado 3. Você tem tanta coisa para você fazer, para você começar a ter resultado, e a pessoa fica naquela, não deu resultado, eu já vou desistir. Não deu resultado, eu vou fazer assim. Então, não é bem assim que funciona. Eu acho que o jovem, né, e quem participa muito de imersão, eu fiz muito em 2018 para cá, o que eu fiz de curso, cara, não está assim no gibi. Mas eu tentei aplicar muitos cursos que eu fiz. E eu vi alguns... aqueles que tipo assim, que tinha a ver, que valeria a pena, né? E eu vi essa diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento você pega com conhecimento, mas se você não aplicar aquilo, não vai adiantar. E é isso que eu acho também da faculdade. Hoje eu entendo que a faculdade de Direito, cara, vou te falar uma coisa, Direito Trabalhista. Você vê isso aqui lá na faculdade. Você vê ali o principal. Quando você pega ali o vadimeco do de trabalhista mesmo que eu trabalho, cara, é um mundo de coisas. E ali tem a sabedoria, onde você vai poder aplicar aquilo. E aí você chega onde você falou, na especialidade. Pô, ninguém sabe tudo, cara. Não tem como. E ninguém sobe sozinho. Se você quer subir na vida, você precisa de amigos para isso. Ou você vai ter seus parceiros, ou você vai ter seus funcionários, seus colaboradores, mas sozinho você não chega a lugar nenhum, cara. Não chega, é impossível. É impossível. Na área do direito, vai que tem alguém aí de outra área assistindo e falando que é possível. Na área de direito é impossível. É muito assunto, é muita matéria. Muito doido. Tem muito doido de direito. E assim, são muito, dentro do próprio direito do consumidor tem vários ramos. Igual eu falei aqui, você quer trabalho, mas você quer trabalhista, mas você vai para empresa ou você vai para empregado? Eu vou para a empresa, tá? Mas para micro, pequena ou grande empresa? Porque há uma diferença ali até de valores. Não, eu quero me especializar só dentro de recursos, dentro do direito do trabalho. O recurso de revista é um dos mais tenebrosos aí, né, que quase não sobe. Então, assim, você é especialista nesse recurso, só nesse recurso, mas você vai ser especialista nesse recurso por qual lado? Pelo reclamante ou pelo reclamado? Não, eu quero direito do trabalho só para empregado doméstico, que é uma outra legislação, é uma outra... Beleza. Então, dentro de cada ramo ainda há muitos ramos. Então, de fato, se você começar a faculdade já com algo nesse sentido, eu quero ir para esse, eu quero ir para aquele... Você termina a faculdade de uma maneira muito clara. Porque eu falei, Eduardo, você quer ser o quê na vida? Você está vendo essa faculdade para quê? Porque, meu querido, essa quantidade de matéria que você está estudando, de todas, você não vai conseguir ler todos esses livros e saber surreal, todas essas teses e saber para onde tudo vai. Foca no que você quer. E ele quer o quê? Criminal. Cara. Como todo aluno, criminal, né, cara? Eu já falei pra ele, você cuidado, deixa ele criminal. Deixa ele estar na papuda, no primeiro dia. Eu falei pra ele, você tem certeza? Eu não acho que você tem perfil. Aí ele fica assim, você acha? Assim, eu acho que você precisa fazer alguns testes, porque eu acho que criminal pra você, eu acho que assim como eu, você é muito crítico. Mas ele fica assim, eu tô bem, tô estudando. Então... É muito louco você entrar numa faculdade e terminar ela sem saber o que fazer. E foi o que aconteceu com a gente. É o que acontece com muita gente hoje. Né? Dentro de direito que você começa... você quer ser servidor? Porque tem até isso também, né? Porque ainda tem muita gente que começa a faculdade de bacharel de direito, porque lá no fim ainda quer fazer concurso público. Hoje eu tenho uma certa crítica. Assim, gente, mas se você quer ser servidor público, você tem que estudar para serviço público. É isso mesmo. Então, assim... Você lembra da nossa amiga, a Flávia, né? Vai para um cursinho, vai para alguma outra coisa. Não, mas é porque se você tiver o diploma de direito, mas se você tiver qualquer diploma. A Flávia, ela é fonoaudióloga
e ela estava fazendo direito lá com a gente, lembra dela? E E agora ela tá dentista, né? aí no meio do curso eu falei com ela, mas você está fazendo para quê? Não, porque eu quero passar em concurso. Não, sai do curso de direito. Ela saiu, fez cursinho, passou no concurso, depois voltou pro direito. Para terminar, porque ela falou finalizou que ela o direito, queria finalizar. e agora está fazendo dentista. Odontologia. Oh, meu Deus do céu. Eu fico assim, gente, é surreal. Não tem muito para onde ir. Você, de fato, é algo que precisava. Eu acho que não só na faculdade de Direito, talvez em todas. Eu acho que na vida inteira, cara. Eu acho que às vezes você nasce, você não tem nem clareza porque você existe. Você já pensou nisso, coisa maluca? Que você acorda. Por que você acorda todo dia? Pra quê? Qual o propósito? Se a pessoa não sabe disso, cara, deve ser muito triste. Gente, mas eu olho pro meu bebê de 8 meses e fico, gente, ele não sabe nem que ele existe. E quando ele souber que ele existe, será que ele vai entender o porquê que ele existe? Mas ele vai te dar um trabalho danado quando ele souber porque ele existe, cara. Oh, Senhor Jesus. Quando ele tiver a noção que ele é um ser humano, vai dar um trabalho, cara. Eu fico assim, gente, não sabe nem que ele existe. Quando ele souber que ele existe, como é que vai ser? Eu fico assim, do lado, e quando ele perguntar essas coisas assim, que toda criança pergunta e nunca nenhum pai sabe responder. Tipo assim, pra isso que a gente tem que estar preparado. Eu falei, cara, é muito surreal. Não tem como você se preparar pra isso. Não tem manual de instrução, né? Tem não. Você chora e não dá certo, não. Mas é isso, eu acho que na advocacia você precisa realmente ter esse autoconhecimento, precisa entender o que é ser advogado, saber onde você deve estar. Não tem outro lugar para um advogado recém-formado estar. Não falta cliente, não há saturação de mercado. O que tem é mercado saturado de profissional que não sabe o que fazer. Mas isso o mercado exclui automaticamente. E aí isso aí automaticamente o mercado vai excluindo. Ou acaba indo fazer um outro curso, ou acaba se desenvolvendo em outra área. E tá tudo bem também. Não vou desmerecer. Mas a gente tem. Acho que da nossa faculdade, a gente tem contato hoje com algumas pessoas que nunca sequer exerceram advocacia. E são mães, donas de casas, outras viraram empresárias de outros ramos. E tá tudo bem. Às vezes começou a fazer a faculdade ali justamente por essa falta de autoconhecimento, que talvez se tivesse tido lá atrás, teria feito um outro curso de administração, enfim, de outras coisas, não direito, né? Mas não há saturação de mercado, há espaço para todo mundo. De fato, a faculdade, ela forma o bacharel, mas o advogado ele é formado dentro da OAB no seu dia a dia, junto com outros advogados, com as comissões, com que a subseção e a seccional tentam levar para esse advogado. O que a gente, como diretores lá, a gente sofre muito para que esses novos advogados entendam isso, né? Todo discurso, toda entrega de carteirinha, gente, não sumam daqui, essa é a casa de vocês. E quando eu escutei, eu falei assim, tá só querendo minha anuidade. Que é metade, né? 5 anos, né? Tá só querendo depois é 100%. A minha anuidade, tá só querendo que eu venha aqui para trabalhar de graça nessas comissões. E não! Para você ir lá, para você se desenvolver e aprender e entender que o seu medo é o mesmo medo do advogado do lado, independente do tempo de carreira que você tenha. A sua dúvida, a sua dificuldade, você tá perdido no tempo e no espaço, às vezes tem outro advogado ali também que vai estar... E tá tudo bem, desde que você saiba o que você precisa fazer para você se organizar e começar a sua vida. Qual é o número da carteira que está tendo já na OAB? 100 mil já, não? Não, hoje já está em 70, né? 70 mil? 74. 74 mil, né? Então, a gente formou em 2010, né? 12 anos, a nossa é 38, né? A minha é 36, né? Dobrou praticamente, né? Dobrou, é por isso que eu falo, não está saturado. As pessoas olham isso, mas não está saturado. Na verdade, eu acho que quem tem um propósito da advocacia, quem tem a missão realmente, se encontra fácil. Né? Aí talvez é só um planejamento, é só entender onde quer chegar, onde quer atuar. Eu acho que o ruim é quando o cara não sabe muito bem, está meio perdido, está no meio do caminho, ele não tem essa clareza toda, aí ele sofre mais. Não... É um dos pontos que acaba tendo, né, a evasão da advocacia. Às vezes o advogado... A gente tem uma advogada lá na subseção mesmo, que ela já não mais participa com a gente. Mas eu lembro de ter atendido ela assim que eu comecei a gestão lá na subseção. E ela, assim, para mim é um exemplo claro de advogado perdido no tempo e no espaço. Porque ela chegou assim, eu tô indo fazer a minha 5ª pós-graduação.
Tá, mas em quê? Não, dessa vez eu vou fazer direito do consumidor, mas eu já sou pós-graduada em direito de família, direito civil, Não é direito nada, trabalhista, então. direito previdenciário. Então não é nada. Mas dessas graduações, qual que você atua? Nenhuma. Não é nada. Não é nada. Você tá indo pra 5ª graduação e nunca atuou? Não, nunca atuei, nunca peguei um processo. Cara, então você não acha que você precisa parar, dar uma refletida aí de uns 6 meses, que você vai ficar 1 ano e meio na pós-graduação. Reflete, pensa, como é que você vai pagar essa pós-graduação se você não está trabalhando? Ah, fulano, meu marido, sei lá, o pai vai pagar. Mas você tem certeza que esse valor, porque uma pós-graduação não é barata? Tem certeza? Porque, assim, até no currículo, esse tanto de pós-graduação, ele não é bem visto. Porque fica nítido que você, em algum momento da sua vida, você se perdeu e ainda não se achou. Tá perdida, cara. Não, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu acho que dessa vez... Então, por que você não atua nessa área? Veja se você gosta e depois você vai fazer a pós-graduação, até mesmo para você ter crítica. Né? Para você ir para uma pós-graduação, conhecendo um pouco do dia a dia desse ramo e você poder criticar, né? E poder estar ali e falar, não, essa tese eu não concordo com ela por causa disso, disso, disso. Pós-graduação é para isso. Não, eu vou mesmo fazer a pós-graduação. E assim, e aí ele, então tudo bem, se você precisar, você não quer se envolver aqui na OAB? Não quero, acho que eu quero só focar mesmo nos meus estudos, porque acho que são os meus estudos que vão me levar onde eu quero. Então, ótimo. Então, assim, tem muito advogado que acaba saindo por causa disso, porque não tem essa visão, não tem quem fale da necessidade dessa visão. E, às vezes, quando nós falamos da necessidade dessa visão, a pessoa entende que não é assim. E aí acaba que ele, com o tempo, ela não consegue cliente, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue chegar onde ela quer chegar. E ela acaba indo fazer outra faculdade, alguma outra coisa. E aí acaba depois ficando frustrada, porque às vezes era aquilo que realmente ela deveria ter feito. Né? Faltou clareza, né, cara? E aí faltou clareza. Autoconhecimento, clareza. E assim, se falta clareza ali, ela vai para um outro ramo que vai faltar clareza também. E aí ela vai para um outro ramo que vai faltar clareza também. Todo ramo tem os seus pós, seus contras, suas dificuldades, tem as suas peculiaridades, que às vezes vai ou não vai se adequar com que tipo de vida que você quer. Igual você tá falando, às vezes o solo, você falar em solo, será que é interessante o solo para todo e qualquer empresário? Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode ser solo, mas pode ter um solo lá com 4 funcionários, 5 funcionários, que já supre a sua necessidade, né? E você não precisa de sócio para isso, né? E tem muitos assim, né? E tem muitos... E o solo, quando você pensa no solo para a mulher, ou quando você pensa no empreendedorismo para a mulher, ainda há outras dificuldades, né? Que são ali permeadas dentro do ser mulher. Então, também precisa disso, né? Visualizar se essas dificuldades também do empreendedorismo da mulher também vão valer a pena para aquela advogada mulher. E aí a gente também tem falado muito sobre isso, como eu estava falando aqui da gestação, né, os 30 dias ali ser irrisórios, ainda mais por você ainda precisar de uma série de preencher uma série de requisitos para você ainda conseguir alcançar aqueles 30 dias. Ou seja, ele já não é um direito adquirido seu, você precisa se encaixar dentro de determinadas situações para que ele se encaixe. Então, também precisa visualizar isso, né? Eu falo muito para as mulheres advogadas. A advocacia é uma missão, ela tem os seus percalços, mas para a mulher empreendedora, ela tem uns percalços a mais. Ela vai te trazer um pouco mais de dificuldade em algumas situações da sua vida. Se você for mãe, se às vezes você for uma esposa, se às vezes você for, às vezes, ali uma filha, que às vezes é uma filha que cuida dos pais. Então, tudo isso precisa ser pensado para você saber onde você está, onde você quer chegar. É aqui mesmo que você quer estar? Aonde você está hoje se encaixa dentro da sua vida, ou de onde você quer também estar dentro da sua vida pessoal? E isso aí a gente falou muito no autoconhecimento, quando a gente levou autoconhecimento pessoal e profissional, que às vezes ou só se fala de um ou só se fala de outro, e os dois andam juntos. Então, precisa também entender isso. Por que eu falei aqui que hoje, talvez, a sociedade, para mim, um novo casamento não é interessante? Eu tenho um bebê de 8 meses. Se amanhã eu não quiser atender um determinado cliente, ou não quiser fazer um novo contrato, sozinho eu consigo fazer isso. Numa sociedade, talvez não. Porque eu tenho um sócio, eu tenho uma pessoa, eu tenho funcionários abaixo de mim que eu preciso gerar renda. Então, hoje, para mim, na minha situação de vida hoje pessoal, hoje o solo para mim é interessante.
Talvez daqui a uns 2 anos eu precise de funcionários. Talvez daqui a 2 anos eu fale assim, não, agora eu preciso de um sócio. Não, agora eu preciso realmente de uma rede formada abaixo de mim para eu dar conta do meu serviço. Porque agora Tudo minha fase, vida... né? Tudo fase. Porque agora minha vida mudou, né? Agora meu filho vai estar mais independente, vai estar numa escola, enfim. Então, hoje, para mim, o solo... Então, até nisso, a gente, como empreendedor, a gente tem que estar sempre olhando. O meu ritmo de vida hoje, ele está compatível com a minha vida profissional que eu quero levar? Não, não está. O que eu preciso fazer? Frear ou acelerar? Tá, mas se eu frear, o que eu preciso mudar para alcançar o meu objetivo? Porque tudo isso muda. Você está notando que tudo é clareza, né? Tudo é clareza. E eu falo muito isso para as mulheres. Gente, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu precisei parar e replanejar. E é normal replanejar, porque eu tava com 1000 ideias na cabeça, eu tava no meio de uma campanha, eu tava pensando, poxa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou desenvolver isso, vou abrir um escritório agora, eu vou aumentar essa cartela, a gente ainda estava na sociedade, vou aumentar essa cartela, eu vou talvez trazer um escritório aqui pro Bandeirante para ficar mais perto da subseção e eu conseguir fazer tudo. E aí, na hora que você se vê grávida, assim, não, pera, eu não vou conseguir desenvolver tudo isso. Não, assim, não vai dar. Não, assim, como que eu vou abrir um outro escritório agora, eu grávida? Com quem vai ficar esse escritório? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aumentar essa cartela de cliente? Porque quem é que vai atender esse cliente? Como é que esse cliente vai ficar? Até os novos processos que foram aparecendo, assim, cara, mas eu tô grávida. O próprio cliente fala assim, mas quem é que vai atender o meu processo quando você tiver o seu bebê? Então, assim, tudo isso precisa estar perfeitamente encaixado. E às vezes é essa dificuldade que nós temos de sentar, olhar a nossa vida, colocar no papel e falar, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, para chegar aqui eu vou ter que frear aqui, acelerar ali. Então, a mulher, e também o homem também quando é pai, não vou falar que não, mas a mulher é mais mas complicada, a mulher, cara, gente, a mulher, assim, não é querendo ser feminista, mas a mulher, ela tem um plus. Não tem como. Meu filho pegou Covid. Quem ficou de madrugada acordada com a criança de 38,8 de febre fui eu. Nossa sociedade Meu marido fica ali do lado, tenta ajudar, mas a criança quer a mãe. A criança quer o colo da mãe. A criança... Não tem como. E isso é basilar. E aí eu penso, eu paro minha carreira, eu não paro minha carreira, eu dou uma freada na carreira, eu desisto das eleições, eu renuncio ao cargo. Então, tudo isso é que você precisa sentar e pensar. Porque senão, acaba acontecendo também da sua vida pessoal ser deixada de lado e a sua vida profissional. Aí a gente tem aqueles problemas, né? Que o pai não vê o filho crescer, a mãe não vê o filho crescer. Enfim, quando chega lá na frente, lá na vida, se arrepende de um monte de coisa que deixou para trás. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é muito normal. O problema é quando o cara não percebe as escolhas, porque pode ser uma escolha dele. A vida é feita de escolhas, né? Tipo assim, eu vou escolher trabalhar mais e eu não vou ver meu filho crescer. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Sim. E lá na frente, tranquilo. O problema é quando o cara não sabe, não tem clareza, se envolve naquele momento ali, né? E aí não consegue acompanhar. Aí é que vem a culpa, né? Cara? Aliás, porque, assim, ser mãe é viver com culpa, né, cara? Porque as escolhas são difíceis da mãe, eu tava falando isso ali agora. Ser mãe olha, viver com culpa, cara. Seu marido pode fazer 50% ou mais, mas 99% é você, sabe por quê? Porque por mais que você saia de casa e deixe seu filho com seu marido, você tá na rua, você tá tomando café, poxa, tô aqui tomando café, eu deveria estar em casa com meu filho. Culpa, mãe, nossa, eu tô aqui, né, trabalhando, mas o filho tá em casa chorando. Nossa, eu tô aqui, mas o filho tá em casa. É a culpa. Isso aí Não, a maternidade, ela é solitária, eu acho que por esse ponto, porque a gente se sente muito culpada e é uma culpa que só a mãe entende naquele momento que ela está vivendo. Mas, de fato, você fazer consciente, por exemplo, o Eduardo, ele começou a faculdade. Eu falei, Eduardo, Pedro tem 8 meses. Você tem certeza que você vai ficar 5 anos na faculdade? Você vai sair do trabalho, você vai para a faculdade, você vai chegar em casa, ou o Pedro vai estar dormindo, parte do tempo que ele vai estar acordado é muito pequeno. E provavelmente você vai sair de manhã e ele vai estar dormindo, porque você sai de casa muito cedo. E aí é o que você falou, assim, eu estou fazendo uma escolha consciente porque eu preciso melhorar a minha condição de vida de uma maneira a médio e longo prazo para eu poder suprir o meu filho lá na frente. Então, quando você, de fato, você faz as coisas pensadas,
Clareza. Você E tem outra clareza de que coisa, você vai passar por aquilo ali, porque lá na frente você quer alcançar esse objetivo. E outra coisa, e quando ele está com o seu filho, tem intensidade. Ele está naquele momento presente, Sim. né? Porque eu conheço tanta mãe e pai que está o dia inteiro em casa, mas o filho está jogado de um lado, ele está do outro, não acontece, aí não Sim. adianta de nada, né? Isso também. Eu É a falei pra ele clareza. aproveitar o dia que não tiver aula, ainda mais Isso. que hoje em dia Um sábado, um domingo, aí tem é intensidade, pegar, né? levar, sair. Tanto é que eu falei pra ele, já começa de agora. Pra ele ter 8 meses, já começa agora um domingo, pegar ele no carrinho e andar. Passear, começar a criar um momento na sua agenda, porque a nossa agenda é complicada, às vezes, de adulto. Criar um momento na sua agenda, uma rotina de que ele saiba que aquele momento da semana vai ser você e ele. Tudo com clareza, tudo com objetivo, tudo sabendo onde você quer chegar. Tem como dar. O problema é quando a gente se perde, a gente não sabe por onde começar. Onde começar é isso, é sentar, entender onde você está, entender onde você quer chegar e quem você é, para saber se onde você quer chegar vai dar e se aonde você está também está dando e se a sua vida pessoal vai comportar onde você quer estar e onde você vai chegar. Nesses 6, 7 anos de estudo de gestão, o que eu aprendi é o seguinte: MPE, meta, planejamento e execução, cara. Você põe sua meta, planeja como quer chegar e executa aquilo. Não tem como dar errado, cara. Pode até demorar um pouquinho, mas não tem como dar errado. Meta, planejamento e execução, cara. É a palavra-chave para qualquer coisa da vida. Ah, eu quero ser médico. Você quer ser médico? A meta é ser médico? Então qual é o planejamento? Ah, fazer assim, assim, assado. E agora vamos executar o planejamento. Aí você vai pagar o preço por isso. Sim. Quer dizer, é simples, assim, na teoria é simples, né? Mas é isso. Às vezes o cara não tem meta. Ele não sabe o que é. Eu tenho aqui alguns empresários, até mesmo advogados. Você fala assim, ah, eu quero ser um grande advogado. Tá, então a sua meta é ser um grande advogado. Pô, legal. Mas o que é ser um grande advogado? Você tem que pensar o que é ser grande. Ah, eu quero ter 100 clientes. Não, eu quero ter muitos clientes. Tá, mas muitos clientes de quê? O que é muito cliente? É 30, 40, 50? Né? E tudo isso tem técnica, né? Não é só falar assim, eu quero ser um grande advogado. Primeiro, o que é ser um grande advogado? Você tem que entender, você tem que ter essa clareza do que é ser um grande advogado. Aí você descobriu o que é ser um grande... Tá, mas qual é a sua meta? Eu quero ter 100 clientes. Que tipo de cliente você quer ter? Aí você começa a separar, né? Então é meta, depois que você tem a meta muito clara, né? Chama de meta SMART, né? Depois que você tem essa meta SMART, você faz todo o seu planejamento para conseguir essa meta e aí você executa isso. Cara, não tem como dar errado. É o cara ter ali o objetivo dele e saber o que ele quer. Em tese é simples, né? Mas é fácil. Assim, em tese é simples e o que eu tenho aprendido agora, buscando aí melhorar um pouco esse meu lado de interação interpessoal. As técnicas também que você vai ler sobre isso também são simples. É você se interessar, é você chamar pelo nome, é você sorrir, é você ter uma boa aparência, enfim. A dificuldade não está nem no executar. Eu acho que é o limbo entre a tese e a prática. É você colocar em prática. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Isso, o primeiro passo. Primeiro passo. É o primeiro passo que é o mais difícil. É igual a academia. O difícil não é você ir na academia, você colocar a roupa para ir para academia. Você colocou a roupa, você vai para academia. Agora, enquanto você não colocar a roupa, você fica assim, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, tá chovendo. Ai, hoje eu tô cansada. Então, assim, a execução, quando você tem a claridade de onde você quer chegar, ela também fica fácil. Porque você fala assim, cara, hoje eu estou fazendo isso porque eu quero chegar ali. Qual é o propósito disso tudo, né? Você tem que entender então, por que assim, você quer chegar hoje lá. eu estou, não sei, às vezes hoje eu não estou com a minha família porque amanhã eu quero estar em tal lugar. Hoje eu não estou no meu grande escritório porque eu precisei dar um passo para trás, mas é porque eu quero chegar no outro lugar e a minha vida pessoal está nesse ritmo, então eu precisei reduzir para eu poder chegar lá. Então, assim, esse tipo de coisa é que precisa estar muito claro, que a execução também, ela é muito, muito, muito tranquila de ser feita. O que realmente falta é dar o primeiro passo. E aí você tem que entender por que você quer fazer. Por que você faz o que faz. Sim. Tem um livro que eu gosto muito que é Comece pelo Porquê. Que ele fala o seguinte, Tem cara... muita gente lendo, acho que umas 3 pessoas no meu Instagram essa semana publicaram esse... É muito bacana, porque ali ele fala do círculo do ouro, que ele chama, né? O círculo dourado, na verdade, né? O que, como e por quê. Que geralmente, quando a gente vende alguma coisa, a gente vende o quê? Mas a gente não vende o porquê. Cara, por que eu faço contabilidade? Porque ninguém compra contabilidade. Então, não adianta eu vender contabilidade. Eu tenho que vender por que eu faço isso, como é que eu faço, qual é o propósito, como é que eu vou mudar o mundo com isso? Onde é que eu vou pegar as pessoas e vou mudar? Então, isso é muito legal. E quando você entende a clareza do que você quer, por que você quer ser um grande advogado? Por quê? Quando você entende
e aí você entende por que você quer, aí você passa por todo tipo de dificuldade, sem problema algum, porque você sabe onde você quer chegar e você sabe por que você quer chegar. E às vezes os caras não entendem isso. Ah, eu quero ter dinheiro. Pô, dinheiro é uma consequência. Não é isso que você quer ter dinheiro, vai jogar na cena, não é isso. Né? Quando você é empresário realmente, você tem que ter um propósito. Cara, o que é que você vai mudar o mundo, cara? A pergunta é essa. O que é que você vai mudar o mundo? Quando você pega grandes marcas aí, você vê que a Apple, por exemplo, eu vou ter uma empresa de tecnologia, assim, mas o que é que você vai mudar o mundo? Pô, a Apple mudou o mundo, a Harley Davidson mudou o mundo. Qual é o propósito ali que você está colocando na marca? McDonald's mudou o mundo, né? Para qual realidade você quer mudar? A Starbucks, porque vendia café. É. Então, tipo assim, você tem que ter... E aí tem um outro livro muito legal também, que também o pessoal... Depois eu posso até postar, na hora da edição, postar a capa, que é A Única Coisa. O poder que você tem da única coisa. Aí vem a questão do nicho. E aí eu fiz uma comparação desse livro com outro livro chamado O Essencialista, ou então O Essencial, uma coisa assim, que é muito legal. Ele faz um círculo e faz um monte de setinha nesse círculo. Fala assim, ó, esse aqui é você, esse aqui é a sua ação. Se você faz ação igual para todos, você é mediano. Você quer ser extraordinário? Faça a sua ação nessa única coisa. Porque naquela sua única coisa você vai ser excepcional e o resto você vai ser normal. Então... a ideia do livro é essa. Cara, qual é a única coisa que eu tenho que fazer que o resto fica... Tipo assim, eu quero ser youtuber. Cara, então a única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Vamos supor, né? Não que eu queira ser não, tá, gente? Não, mas eu estou dando exemplo. Eu quero ser youtuber. Cara, então a única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. O resto eu não tenho que fazer mais nada. Então eu tenho que botar minha energia nisso aqui. Não tenho que botar em contabilidade, em direito. Não, é isso aqui. E às vezes eu quero ser youtuber, mas eu faço um monte de coisa. E o livro fala, cara, faça a única coisa que faz sentido para você. Porque quando você fizer... tudo vai ficar pequeno para você. Ele dá exemplo do dominó. Aquela brincadeirinha do dominó, né? Que você vai derrubando dominó. Aí tem um experimento que fala o seguinte, que aquele dominó, ele consegue derrubar um outro com 50% maior de peso. E aí ele fala que um peso pequenininho, com 10 dominós, você está derrubando já a Torre Eiffel, já praticamente. Então, a ação naquela única coisa faz tudo acontecer. Né? Então é muito legal. Mas são livros que têm que ser lidos, cara. Não adianta falar. E tem que ser vividos e tem que ter sabedoria. Botar em prática. Tanto é que eu tô relendo aquele livro. Qual? Adoro o livro. Como cara. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você sabia que eu nunca li esse livro, cara? Pois é, eu estou relendo ele. E assim, engraçado que o livro, ele começa, o prefácio, o autor justamente já começa falando isso. Que você leia um capítulo e antes de passar para o próximo capítulo, releia o capítulo. Que você marque com caneta vermelha aquilo que você acha que você precisa mudar. E que você faça um diário das suas ações baseadas no livro para que com o tempo, e aí ele não fala dias não, ele vai falar em meses, que com o tempo você pegue e você comece a observar a sua... aonde você evoluiu, aonde você não evoluiu, aonde você precisa melhorar. E ele fala que é um livro que você precisa reler várias vezes ao longo dos meses até você entender. Eu fiquei assim, gente, mas será? A primeira vez que eu li, né? E aí agora, na segunda vez, cá estou eu anotando o livro, passando caneta vermelha. Mas isso é sabedoria. Fazendo fichamento. Isso e é já sabedoria. pensando assim, onde é que eu vou anotar as minhas... o que eu estou fazendo, o que eu estou melhorando. Porque de fato é isso. Você precisa não só ler, você precisa viver, você precisa vivenciar. É né? sabedoria. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é você colocar em prática. Então você tem que ter a sabedoria de dar o primeiro passo e insistir naquilo. Se você sabe onde você quer chegar realmente, você sabe por que você está fazendo, tudo fica mais simples. Você consegue ter ali a pedra, ali carregar a pedra de maneira mais simples, mais suave, cara. Não é que vai ser difícil, mas você vai conseguir entender. Por isso que muita gente, apesar de toda a dificuldade, os caras conseguem chegar, porque ele sabe que ele vai chegar. Que é questão de tempo e pode ter o que tiver, cara, que ele vai conseguir ultrapassar, ele sabe qual é o propósito dele. É porque às vezes a gente não sabe o nosso propósito, a gente não sabe por que abrir uma empresa, uma sociedade de advocacia, ou então não sei porque eu virei advogado, eu não sei. E o cara não tem propósito nenhum. Às vezes até sabe, mas é o motivo errado, né? Também. Você pergunta assim, por que você virou advogado? Meu pai mandou fazer. Porque meu pai disse que dá dinheiro. Pois é, e não é bem assim. Porque né? fulano de tal fez e é rico, eu quero ser rico. Então, assim, às vezes até sabe, mas não é o motivo certo. E aí não vai. Aí na primeira dificuldade desiste. É isso que acontece. Doutora Sônia, então acho que é isso, né, doutora Sônia? É isso, um podcast aqui. 20 minutos, não foi que a gente falou que ia falar? Deu aí quantos 20 minutos já minutinhos aí, ó. Deu quantos minutos? Quanto?
Quase 2h30. Ó, tá vendo, doutora? Não dá aqui 40 minutos não, Vou mandar mensagem pra minha babá falar que eu vou me atrasar. Gente, esse podcast aqui ele foi muito puxado para o empreendedorismo da advocacia. Então, pô, cara, falamos aí sobre network, falamos sobre a importância de você estar dentro da OAB, Sim. de você buscar conhecimento e de você buscar ajuda lá dentro, né? Sim, e sim. até mesmo negócios lá dentro da OAB. Mas, assim, advogado quer fazer negócio, é dentro da OAB, gente. Você tem 70% de chance de conseguir um processo dentro da OAB do que cortando cabelo. Isso é fato. Isso não tem pra onde você correr. Onde você tem advogado precisando de parceria dentro da OAB. Às vezes você vai gastar aí 2, 3, 4, 5 meses no Instagram para você conseguir captar um cliente, que às vezes dentro da OAB você consegue num bom network de um mês. Network é tudo, né? Eu falo para os advogados que vêm aqui na Advance, como é que eu ganho dinheiro? Eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa, advogado primeiro, ou você já vem de uma família tradicional, ou então você tem bom network. É isso que tem que ter, porque sozinho não vem, cara. E aí muita conversa, né? E aí fazer apresentações, ir para condomínios, se apresentar. Sim. Né? Você tem que gritar para o mundo, eu sou advogado. Aí o mundo Sim. começa a te ver como advogado, senão não vai. Então é muito cartãozinho, né? É relacionamento, não tem jeito. Verdade. Né? E relacionamento de verdade, né? Não adianta ser falsos relacionamentos. Relacionamentos de verdade mesmo, mesmo que seja apenas com cunho profissional. Um bom relacionamento. E aquilo que você falou, gente, a advocacia é uma missão. O cara te procura porque ele precisa de você. Sim. Ele está com problema e não tem mais a quem recorrer, então só resta o advogado. E é uma profissão muito nobre realmente por causa disso. Porque o cara está cheio de dificuldade, não sabe para onde vai. Se o advogado não ajudar, quem vai ajudar? Sim, verdade. Às vezes um psicólogo, né? Um terapeuta, né? Nem sempre, né? Mas no direito não, né? Mas lá no tribunal não, né? Gente, então é isso, gente. Obrigado aí por ter assistido aí. Compartilha isso aí com os novos advogados que estão entrando. Eu acho que é um conteúdo muito bacana. Sim, né? sim. E participem mais da OAB. Eu participei pouco também. Participem tanto da seccional como das subseções. Procurem aí onde a sua carteira lá vem falando, onde é que você está inscrito. E tentem se manter inscritos na região onde você está morando, onde você trabalha, para que você vivencie realmente, de fato, aquela comunidade, para que não há... que você não fique brigando em outra região sobre algo da sua região, né? Então, isso é bem importante. Como o doutor Danilo falou, curta, compartilha. É importante curtir e compartilhar. Eu gosto também de falar que é porque quando outra pessoa, outro empreendedor estiver aqui pesquisando no YouTube, automaticamente esse vídeo aparece se ele tiver muitas curtidas e muito compartilhamento. Então, você vai estar ajudando aí, o network, vai estar ajudando aí um próximo empreendedor advogado a achar aqui todo esse conteúdo, que apesar de ter sido uma conversa muito informal, como o doutor Danilo falou, tem muita coisa aqui para ser aproveitada, muito erro que a gente cometeu, que a gente está falando para vocês não cometerem. E muita coisa que a gente está fazendo, eu estou fazendo no momento, o doutor Danilo também, a partir do momento que ele entendeu que é para a contabilidade que ele tem, ele está seguindo o caminho dele, parou de dividir aí os caminhos. Certeza que, deixando o direito de lado, vai conseguir galgar em muitos caminhos em relação à contabilidade, porque não vai estar mais dividido. E é isso, então... Eu tenho aqui uma meta aqui de ajudar 100 mil empresários aí. Então, os caras têm que se inscrever no nosso... Eu quero ganhar aquela plaquinha do YouTuber, né? De 100 eu não mil. sei quando que esse podcast vai ao ar. Você tem noção de data? Esse ano Cara, ainda, 2023? Não, dia 7 hoje é 7 de dezembro, daqui a 2 semanas eu acho. Então, já vou aqui divulgar aqui o meu podcast, que novidades. Deixa eu aproveitar, eu e a doutora Pamela estamos produzindo um podcast para mulheres. Não vamos falar de direito, nem nada jurídico. Realmente para mulheres, com assuntos super relevantes. A gente quer trazer aí assuntos que não são muito debatidos, né? Trazer assuntos mesmo polêmicos, mas que permeiam aí a vida da mulher, que permeiam aí o nosso dia a dia. E a gente quer trazer justamente para que sejam vistas, ouvidas, para que se sintam acolhidas. O podcast é o pod dela e ela, tá? Vou pedir pro doutor Danilo fazer aqui um negocinho aqui embaixo. Vai estar em algum lugar aí. Em cima, embaixo, do lado, não sei. Vai estar em algum lugar por aí. Vai estar em algum lugar aqui o meu @. Siga lá o nosso YouTube. A gente vai estar colocando conteúdo a partir de janeiro de 2023, por isso que eu perguntei a data. Então, a partir de janeiro de 2023, quinzenalmente aí vai ter o pod dela e ela. Show de bola.
Curta lá também no Instagram. Mas o que, doutora Pana? Ah, quem aí, ó, que for da subseção aí, que for do Núcleo Bandeirante, Candangolante Parkway, vai lá, subseção Núcleo Bandeirante. Vai lá, nos curta, nos compartilha, nos siga. Se não falar isso, o presidente mata, né, cara? Não, pelo amor de Deus, eu tô aqui cedida. Tudo que acontece na nossa subseção tá lá, todos os nossos posts, todo o conteúdo jurídico que as nossas comissões elas produzem são postados lá, todos os nossos palestras, nossos cursos, nossa confraternização, que eu não sei se vai dar tempo da pessoa que tá assistindo aqui também, dia 16. Bom, eu vou estar lá então. Dia 16 de dezembro vai ter a nossa confraternização. E é isso, siga aí o pod dela e ela e a subseção Núcleo Bandeirante. Quem quiser me seguir, o meu arroba é soniacarolina com k.adv. Gente, isso porque ela tem dificuldade de relacionamento, viu? Ela não consegue realmente se conectar com ninguém. Eu tô aqui impressionado, viu? Ninguém até hoje fez isso aqui. Ninguém até hoje fez isso aqui. Mas eu tô assim impressionado. Imagina se eu não tivesse dificuldade, cara. Me siga lá, viu? Ano que vem é um Instagram que eu tô desenvolvendo também, aí sim, pra parte jurídica e pra parte materna aí, que eu tenho colocado aí as minhas descobertas com meu filho também lá. Então, quem tiver interesse por conteúdo jurídico e materno, me siga lá. É isso, @soniacarolina com k.adv. Vai estar também por aqui, que eu vou pedir pro doutor Danilo colocar. Também. Gente, então é isso. Obrigado por tudo aí. Curtam, compartilhem aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.